Fala galera, bem-vindos ao Fit Talks, o seu podcast fitness, e hoje a gente vai falar sobre os mitos da musculação. A gente vai entrar a fundo, mostrar técnicas, metodologias e também desmentir muita falácia que tá tendo aí na internet que pode estar comprometendo o seu físico e principalmente a sua saúde. E para esse tema não tinha ninguém melhor do que ele, Marcelo Silva, doutor Marcelo Silva. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado. Meu nome é Marcelo Silva, eu sou graduado em Educação Física pela ESEFEGO, tenho especialização em Fisiologia do Exercício pela Gama Filho, eu tenho mestrado e doutorado em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina, já estou há 11 anos ministrando cursos e palestras, dou aula em graduação, pós-graduação, eu tenho ex-alunos que já são mestres, tenho ex-alunos que estão concluindo o doutorado, então é uma trajetória um tanto quanto interessante por aí, da Educação Física, gosto muito, diga-se de passagem. Que trajetória, né? Não é fácil completar o doutorado, não é para qualquer um. Muita gente desiste até da graduação, pensa você ficar anos e finalmente ser responsável pelo doutor, porque tem muita gente que usa o doutor no nome e nem doutorado tem. Pode falar aí, que isso tem que ser falado. A gente merece, você mereceu estar com esse título. Doutor é quem tem doutorado, né? Eu acho, pô. Pelo amor de Deus. Eu acredito nisso. Então tá. Cara, vamos lá, eu queria que você contasse para nós, antes da gente entrar a fundo na história da musculação, o que te levou a ir para a educação física, principalmente a ser tão graduado assim? Tem que gostar. O primeiro ponto que me levou, eu iniciei a ideia de educação física quando eu ainda estudava no Colégio Degraus, fazia lá a 7ª, 8ª série, tinha um professor chamado Renato, e uma vez ele levou o livro clássico de treinamento de força do Fleck e do Kramer. Eu peguei o livro na 7ª série, até hoje eu lembro disso, levei para casa, li o livro, não entendi absolutamente nada, pedi para xerocar, meu pai pagou a xerox para mim, devolvi o livro e fui estudar musculação na 7ª série, mais uma vez sem entender nada. Por conta do judô também, eu falei assim, gente, isso aqui vai ajudar no judô, porque eu fazia judô e treinava musculação, e via que a performance enquanto atleta melhorou quando eu entrei na musculação. Eu falei, eu quero fazer isso, que graduação eu preciso fazer? E nessa brincadeira veio a educação física, porque o meu primeiro contato com a educação física foi a educação física escolar, por conta do professor Renato. E depois é que eu fui aprofundando. Então eu gostei e entrei na faculdade, passei na ESEFEGO e fui embora. E a dinâmica de tentar aprofundar é porque tem algo que, por exemplo, eu sempre que me perguntam as coisas, eu acho inadmissível não saber. Tudo bem não saber, mas quando eu perguntava, eu falava não sei, eu falava, gente, mas por que eu não sei? E nesse do porquê que eu não sei, eu falei, eu quero estudar. Então eu que sempre sempre me obriguei a dormir todo dia melhor do que eu acordei. Então nessa ideia de todo dia me obrigar a dormir melhor do que eu acordei, eu falei, vou colocar como meta. Aí fiz a graduação, acabei a graduação, entreguei para o professor Anderson Miguel de Cruz, da ESEFEG da PUC. Falei, Anderson, qual após eu devo escolher? E ele escolheu minha pós, ele falou, eu faria essa. Na hora que ele falou, eu faria essa, foi na época da Gama Filho. Ainda era você preencher os formulários e mandava pelo Correios. Meu Deus. Cara, é velho. Não entrega a sua idade. Tá quase, né? 25. Aí o que eu fiz? Na hora que ele me entregou o panfleto, eu falei, então preenchi. Ele falou, mas você vai preencher assim cegamente? Eu falei, vou, eu admiro o senhor, eu quero ser igual o senhor. Ele falou, então tá bom. Aí preenchi, entreguei e fui. Terminei a especialização, contato com o Anderson de novo, fui atrás do LAFINS, que é o Laboratório de Fisiologia, Nutrição e Saúde da UFG. Entrei como estagiário no laboratório, eu, o Vitor Marques, que hoje faz pós-doutorado na área de câncer, entramos juntos, sem saber nada de laboratório, de pesquisa, aquela questão de causa e efeito, correlação, mas não sabíamos absolutamente nada. Mas a professora Maria Sebastiana abriu as portas e falou, meio que aquela história, né? Vem, badecos, né? Mas a Maria Sebastiana sempre é um amor de pessoa. Ela falou, vem. Abriu a porta pra gente e começamos. E surra daqui, surra dali, aprende o negócio. Fiz a primeira prova pro mestrado, tomei pau, levei tinta, não passei. Na segunda tentativa pro mestrado, consegui. Paulo Gentil me deu a carta de aceite. Ele entregou a carta para 5 pessoas e tinha uma vaga só. Guerra da carne. Foi interessante. Passei no mestrado, consegui a bolsa de estudos depois. Durante o mestrado houve greve, atrasou 6 meses o mestrado, perdi a bolsa por conta disso. Aí 6 meses de estudo sem bolsa. Entrei no doutorado, consegui bolsa e adivinha? Pandemia veio, atrasou meu doutorado em 1 ano e
Perdi bolsa também. Isso serve para que ponto? O pessoal às vezes vira e fala assim, estudar é difícil. Leva muito tempo. É muito investimento. Eu falei isso na sala de aula ontem, que eu sou professor de graduação. Virei para os alunos e falei, jovens, eu tinha um apartamento, um lote num condomínio fechado em Brasília, lote grande, tinha um carro e tinha uma moto. Vendi tudo. Eu vendi tudo. E felizmente meu pai conseguiu ir lá e arcar e comprar tudo de mim. Para eu não tomar prejuízo, o pessoal me passando para trás. Meu pai comprou tudo de mim. Se não fosse ele, eu também não tinha conseguido. Mas eu abri mão de tudo. Perdi tudo que eu tinha material. E investi 7 anos da minha vida em mestrado, doutorado. Você vai falar para mim que não tem tempo e não dá conta? Pô, puxado, né? Nossa. Salgou, não salgou? Demais, você tá maluco. E interessante que, assim, na semana passada a gente falou com a Karine, que é a sua pupila, fala muito isso. Ela, inclusive, a gente falou sobre você no podcast. E ela tá seguindo o mesmo rumo. E uma coisa que é muito legal e confirma tudo que a gente falou no episódio é que você começou no estágio. Foi. Eu acho que é o início de todo mundo ali, é no estágio, buscando conhecimento. E levou pau, mas não desistiu. Não, desistir nunca foi opção não, gente. Evidentemente, eu sempre tive, sempre tem aquele momento de falar assim, nossa, e se eu simplesmente jogar tudo pro ar? Aí é a hora que, felizmente, eu tenho uma excelente parceira que tá aqui, minha esposa, que falou assim, não vai. Você entrou, você vai continuar. Mas dá uma balançada, não adianta. Tem hora que você sacode, tem hora que você fala, gente, por que eu tô fazendo aqui? Eu podia estar, nesse exato momento, colocando dinheiro dentro de casa e não tô. O que eu tô... Dá sim, você começa a repensar. Né, você começa a repensar várias vezes. E você acabou de citar, por exemplo, a Karine, uma excelente aluna. Pô, olha só, a menina fez a graduação, entrou no mestrado, faz um mestrado, já deve ter feito pelo menos uns 8 a 9 cursos, só meu foram uns 8 cursos, até agora, fora os online. E pergunta se ela parou de estudar. Não parou. E tá cheio de profissional que termina a graduação e faz o quê? Eu já sei o suficiente. Cara, agora acabou. Foda, né? Fora os profissionais que não terminam a graduação, tranca e vai trabalhar. Em umas, né? Caso em umas. Ô, cara, aquele nem entrou, eu acho, na faculdade. Rapaz, o pior é que eu não sei se ele entrou ou se não entrou. Mas entrando ou não entrando, não terminou. Deixou claro 2 coisas. Sem citar nomes da pessoa, para não dar direito, não precisar de... O advogado pediu para não citar nome, né? O meu advogado. 2 problemas. 1, falta de ética. Se tivesse ética suficiente, não atuaria de forma inadequada e não conduziria a profissão sem a devida graduação. E 2, falta de conhecimento. Ninguém tem conhecimento na área, chega a levar um indivíduo ao quadro em que ele colocou a aluna, que foi uma vítima da péssima conduta dele. Então, são 2 coisas que ficaram extremamente claras ali. E a terceira é que o cara não tá nem aí, porque continua atuando no serviço. Tá lá dentro da academia, o pessoal da TV Anguera, da Globo, foi lá e filmou o cara trabalhando, pô, com câmera escondida. É muita sacanagem. E aí ele acaba ganhando espaço de um profissional bom, porque ele acaba pegando os alunos, e outro, que é o pior, traumatiza aquela pessoa que queria começar, que foi difícil, porque não é fácil começar nenhuma atividade física. Não. O cara, ela foi lá, tentou, começou. E aí agora tá traumatizada. Ou seja, ele acabou com uma vida, praticamente. Um ponto que eu falo pra todo mundo, quando eu ministro o curso, eu falo, gente, se na pior das hipóteses você for errar com seu aluno, erre pra menos. Porque no pior cenário, você causou um subestímulo nesse aluno. Na pior das hipóteses. Porque se você trabalha com cardiopata, um hipertenso, um transplantado, se você trabalha com um indivíduo que tem qualquer tipo de problema, hoje eu só trabalho com um grupo especial, na pior das hipóteses, o que aconteceu? Nada. Na pior das hipóteses. Ele só não cansou, talvez, no treino. Só não cansou, só não foi um estímulo suficiente para gerar uma boa adaptação. Na pior das hipóteses. Aí vem um outro ponto. O que a galera faz? Passa aquele tipo de treino, enquanto o aluno tá fazendo, o cara pega o celular, faz um selfie e faz assim, morreu, mas passa bem. Você já pensou um médico do SUS num corredor, lá do Hugo, faz um selfie, lá atrás e filma os pacientes mortos e fala, morreu, mas passa bem? Seria ridículo, não seria? Demais. Pois é tão ridículo quanto quando um personal faz isso. É ridículo, meu amigo. Morreu, mas passa bem? Que coisa idiota, né? Você quer o aluno para poder treinar, para poder melhorar qualquer aspecto de performance, de saúde, qualidade de vida. O indivíduo só não quer morrer no sofá às vezes.
Uhum. O indivíduo chegou até você, ele olha na sua cara e fala, eu odeio isso aqui. Só que eu estou aqui porque o médico falou que se eu não viesse, eu ia morrer mais cedo. Uhum. Aí você pega esse aluno e deixa o cara numa cadeira de rodas, bicho. Deixa um indivíduo que não consegue escovar os dentes. Tá vendo o trem que eu tenho? Tá ruim o negócio. Tá ruim. O trem Mas é tá por isso ruim. que a gente tá aqui hoje. Tá Pra ruim. tentar chegar mais longe, Sim, influenciar tanto profissionais, e esse podcast de hoje especificamente é pro público. sim. Não tô nem falando Essa pros ideia. profissionais, porque o público é tão importante quanto os profissionais que estão ali dentro. Porque se tem um público bem informado, ele não vai cair no profissional que não é bom. Não. Ele vai conseguir ver através do comportamento daquele professor dentro de uma sala de aula, por exemplo, e falar assim, opa, isso aqui tá errado. Porque é Exatamente. reflexo, a sala de musculação é reflexo do professor. Sim, e definitivamente é. Definitivamente é. Porque quem molda a sala de musculação é o profissional. Então, quando você chega numa sala de musculação e vê aquela algazarra, o que você sabe? Que o tá sem profissional que controle. ali trabalha é um algazarra. Sim. Se você vê um ambiente ajustado, organizado, um ambiente leve, significa que é o profissional que moldou aquilo ali. Uhum. Não é a sala de musculação que molda o profissional, é o profissional que molda a sala de musculação. Perfeito. Então, profissional, toma a rédea aí, assume a sua responsabilidade e faz sua parte. É o mínimo que se espera. E se alguém passar mal, a responsabilidade é literalmente nossa que tá ali dentro. Ah, mas ele não é meu Exatamente. aluno de personal. Cara, foda-se. Ele é seu aluno sim, porque você tá ali pra isso. Exatamente. Por que custa também ajudar, né? Nossa, pelo amor de Deus. E olha que a gente vê cada atrocidade hoje. Nossa, calma que a gente vai chegar nisso, pessoal. Mas vamos lá, vamos começar aos poucos. Eu queria fazer uma forma de explicar, principalmente para o público, alguns pontos para identificar para que exercício serve para qual músculo. Porque eu acho que tem muita dificuldade nisso, principalmente para quem não é da área, às vezes até para quem é da área, mas enfim, para quem não é da área. Você tem alguma dica? Tipo assim, eu sei a básica, vamos lá, empurrar é peito, puxar é costas. Mas eu queria mais além. Você conseguiria passar isso para alguém que não sabe nada? Para alguém que não sabe nada é complicado por um aspecto. O primeiro ponto que você tem que ter noção é em qual porção do seu corpo o músculo está. Já começa por aí. O músculo ele está nessa porção. Então, se ele está nessa porção, dificilmente ele vai movimentar o oposto daquilo que ele está. O segundo ponto, se você pegar onde o músculo começa, vulgarmente falando, e aonde ele termina, e você fizer um determinado movimento e os seus dedos se aproximarem, é algo similar ao quê? O músculo está se movendo naquela direção. Isso a conversa para leigo, tá certo? Uhum. O que nos traz para um seguinte ponto. Se você pega qualquer ponto, encosta no músculo, faz o toque, o contato nele, e percebe que seja uma certa rigidez muscular contra alguma determinada resistência, eu peguei um determinado peso e estendi o meu cotovelo. Toquei, aqui está mais rígido do que essa parte. Para um leigo, é o quê? A informação. É essa aqui que eu estou trabalhando. Aí o indivíduo pega essas informações e faz o quê? Grava um vídeo na internet e fala que se colocar a ponta dos pés no anilha, no stiff é para posterior de coxa, anda para frente um pouquinho, coloca o calcanhar na anilha e vem falar que é para glúteo. Qualquer leigo que puser a mão no glúteo sabe onde o glúteo termina. E qualquer leigo olha para o glúteo e fala assim, ele acaba em determinada parte. Qual é a relação que tem de eu mover o meu tornozelo que está lá embaixo com o músculo que está aqui em cima? Ele começa e termina aqui em cima. Então você está conseguindo entender, professor, que a informação que você está passando ela não tem relevância e ela está difícil de fazer até mesmo um leigo ser enganado? Só que engana profissional. A gente ri para não chorar. Engana porque o profissional que passa isso tem mais nome, autoridade, vou colocar muita aspas, que é até difícil. Seguidor, tem muito seguidor. É isso, aí aquele que não tem fala, pô, se o cara tá falando, o cara manja. O cara tem 1 milhão de seguidores, vamos seguir. Aí complica pra quem? Pra quem tá lá assistindo e que não sabe nada. Fala, nossa, esse cara falou. Não, então vamos seguir, porque ele tem um corpão musculoso. Se o cara fez, tá tudo certo. E nem sempre o músculo reflete no conhecimento. Esse é um ponto importante. Essa conversa é pro leigo de novo. Jovem, pensa comigo. Se porventura seu cachorro passou mal, ele comeu um pedaço de osso, ele começou a vomitar, você vai levar esse seu cachorro no cachorro da sua vizinha, ou você vai levar o seu cachorro em um ser humano que não tem shape de cachorro, mas estudou veterinária? Se o seu filho passou mal, você vai levar o seu filho ao berçário, onde tem várias outras crianças,
ou você vai levá-lo a um adulto que não tem shape de criança, mas estudou medicina? Você tá entendendo a dinâmica? Uhum. Então, dentro dessa perspectiva, se você infartar, você vai procurar quem infartou ou vai procurar um cardiologista que nunca infartou? Se você leva tudo isso para poder procurar quem estudou e não quem tem a carcaça ou shapezinho de uma criança, de um cachorro ou de um idoso para um geriatra, o que te faz pensar que é o corpo do indivíduo e não o cérebro dele que dá a competência para ele poder fazer a prescrição de treino? Até mesmo porque essa dica mirabolante que eu falei do pontinha do pé na anilha e calcanhar na anilha veio de um rapaz coxudo e de uma moça, desculpa a palavra, mas veio de uma moça bunduda. A moça é bunduda e o cara coxudo, o cara saradão, pô, rasgado, cara. Só era pro cara falar, nossa, eu queria esse corpo. Mas a dica veio desse povo. Eu acho que não tem muita fundamentação, não. É a mesma coisa que eu, que adoro o Grey's Anatomy, falar que eu sei fazer uma cirurgia. Você é formado em medicina, eu tenho 6 temporadas de Grey's Anatomy, Agora né? eu tenho 12, que agora tá show. Eu elevei o nível. Eu tenho 4 temporadas de House. Olha eu sei aí. fazer diagnóstico de qualquer doença, não é isso? Pronto. Eu até manco, eu tô até mancando, então eu tenho o corpo do House, então eu posso fazer. Já entrou no personagem. É desse modelo, só Pois falta eu é. ficar velho, porque rabugento eu já sou. Só Nossa falta envelhecer. Senhora. Então, para você que tá na dúvida de qual exercício pega tal músculo, faz o teste, coloca a mão. Mas faz sem peso. Vamos lá, supino isso. Fica lá, faz a posição e já pega no músculo. Ah, senti aqui, legal, tá pra peito. Cara, tá aqui atrás, tá jogando pra frente, tá alguma coisa errada, tá? E outra coisa que também é um ponto importante. Vamos lá, uma coisa é o stiff, pegar posterior de coxa, e alguém virar e falar assim, não, é para antebraço, porque meu antebraço está contraído. Como que você vê essa situação, professor? Olha Porque só. é complicado. É absurdo. Não é um absurdo eu falar que o stiff... Tá assistindo o podcast, não lembra qual que é o stiff? Digita no Google rapidão. Vamos lá, stiff. Eu faço uma extensão de quadril no plano sagital, eixo lateral. Só que, por um acaso, eu estou com grande tensão nos flexores de punho e flexores de dedo, para poder sustentar a barra. Não é absurdo eu falar que o stiff é para antebraço? É absurdo, não é? Demais. Se é absurdo eu falar que o stiff é para antebraço, por que você aceita falar que levantamento terra, que o movimento é muito similar, que é o Romanian Deadlift? Se você não aceita que stiff é para antebraço, por que você aceita que levantamento terra, que é um movimento muito similar, com a diferença do ângulo dos joelhos, é para músculos do dorsal? São para os dorsais. Eu, inclusive, tenho um post de um cara aí que ele colocou, né, o nome de todos os músculos. Foi um trabalho interessante. Pegou lá o livro do Netter, do Sobota, né, Atlas de Anatomia, colocou os músculos que por ali passam e falou, olha, você tem vários músculos nessa região. É verdade? É verdade. Enquanto você faz o stiff ou o deadlift, você trabalha esses músculos. Só que só faltou um detalhe. Você dá nome, você atribui o trabalho do músculo quando o músculo ele é o agente principal do movimento. Porque se o músculo está em sustentação, ele é um estabilizador daquele movimento. Então, se você, mais uma vez, aceita a isometria dos dorsais no levantamento terra, você tem a obrigação de aceitar a isometria de antebraço no levantamento terra, no stiff, na puxada alta, na rosca direta. Você tem obrigação. Se não aceita um, não pode aceitar o outro. Caso contrário, vira demagogia. Sim. Simples assim. Eu acho que esse é o ponto que você falou. É, o músculo principal, qual que é? No stiff, posterior de coxa, acabou. O antebraço está contraído porque tem que segurar a barra. Exatamente. Mas não quer dizer que vai ter uma hipertrofia ali, não quer dizer que ele é o agente principal. Não, e mesmo que tenha hipertrofia, porque a isometria tem hipertrofia, inclusive, só que é menor do que com movimentos isotônicos. Uhum. Contudo, pessoal, do ponto de vista conceitual, você atribui o nome, você atribui a função do exercício pro músculo agonista, que é o agente principal do movimento. Agachamento. Vamos lá, agachamento. Durante o agachamento, você não precisa contrair toda a parede abdominal para poder estabilizar o movimento? Sim ou não? Sim. Agora vem, você passa agachamento para coxas ou você passa agachamento para abdominal? Coxa. Pô, aí é o que nos traz o seguinte ponto. Aí vem um cara, bota uma informação dessa na internet, gera mais confusão do que benefício.
Exatamente. Porque os meus alunos de graduação começaram a perguntar, professor, mas olha só, o cara colocou aqui. Eu falei, gente, se toda o cara informação... fez um trabalho bem feito pra mascarar, tipo uma maquiagem. Tipo, não é uma maquiagem. É uma maquiagem. Mas é uma maquiagem daquela assim, que tem argamassa mesmo. Horrível. Horrível. Não, é bem complicada a situação, porque, cara, se você tem um professor que fala assim, não, vamos fazer uns abdominais aí, faz um agachamento. É assustador. Tanto é que, olha só, o pessoal fica nessa onda de, mas o músculo também trabalha. Então vamos fazer o seguinte, a hora de fazer panturrilha, ao invés de você ir lá pro aparelho e fazer flexão plantar, vai pro leg press e faz coxa. Aí tem gente que fala, você tá louco? Não. Se você for pegar pela eletromiografia, tem estudo publicado mostrando que o leg press tem atividade eletromiográfica nos 3 músculos do tríceps sural, similar a fazer panturrilha em pé. Se for por eletromiografia. Então vamos parar de fazer panturrilha. Você vai parar de fazer panturrilha? Não vai. Não vai. Você vai parar de fazer panturrilha para fazer leg press? Não vai. Eu duvido que vá. Então, mais uma vez, a galera só aceita até a página 2. Que incoerência. Passa a informação inteira, meu jovem. É igual aquele que você falou, inclusive, gente, ele passa muito conteúdo de qualidade no Instagram dele, tá? Recomendo, inclusive, mais pro final ele vai falar onde ele se acha e tudo mais. O cara pegou um artigo, pra falar que é chique, artigo, panturrilha aberta, panturrilha fechada, e esqueceu de falar o restante do artigo, que é a panturrilha neutra, que normalmente a gente passa a panturrilha neutra que tem os mesmos benefícios do que uma aberta ou uma muito fechada. O cara esqueceu ou quis mostrar que sabe demais pra chamar atenção. É que negócio, se foi por conveniência, eu não ligo. Como eu disse, eu sou professor e meu objetivo não é agradar ou desagradar. Meia dúzia ficou feliz. Paciência, maravilha. Uma dúzia ficou puto de raiva. Também não ligo. O meu objetivo é passo a informação isento de opinião. Até porque para um pesquisador, galera, pesquisador não tem opinião. Pesquisador gera uma hipótese, testa a hipótese. Essa hipótese ela vai ser refutada ou aceita. E acabou. Ponto final, acabou. Mas isso é um resultado que eu não queria. Então você já não presta para ser pesquisador. Você queria um resultado? O Paulo Gentil, meu orientador, a galera fica falando, porque o Paulo, o cara é um puta pesquisador. Vamos lá, eu uma vez publiquei um artigo, aí falei, nossa, não saiu o resultado que eu esperava. Eu falei, inclusive, na minha defesa de mestrado. Eu falei, o resultado foi ruim. Ele parou, ele falou, não existe resultado ruim. Existe resultado. Existe resultado. Se porventura houve uma intervenção e não mudou nada, o que você apresentou de resultado? Que aquela intervenção não funciona. Para de achar que tudo tem que dar resultado. Muitas vezes a ausência de resultado é o resultado. Inclusive em pesquisa científica. Só que o que a galera faz? Faz aquele malabarismo de ideia para tentar justificar uma coisa. Como foi a ideia do terra para dorsal e como foi a ideia do panturrilha. Porque sabe o que o artigo fez? Nunes e colaboradores. Eu estou citando os autores porque o artigo foi extremamente bem escrito. Espetacular, diga-se de passagem. Colocou um grupo de pessoas para fazer panturrilha com os calcanhares para dentro, outro grupo para fazer panturrilha com os calcanhares para fora e um terceiro grupo para fazer com o calcanhar para trás, reto, pezinho bonitinho, sem frescura. E o que mostrou o artigo? Que panturrilha com os calcanhares para dentro hipertrofiou mais gastrocnêmio medial do que panturrilha com os calcanhares para fora. O panturrilha com os calcanhares para fora hipertrofiou mais gastrocnêmio lateral do que com o calcanhar para dentro. Só que aí o cara no podcast ele parou a informação por aqui e no post do Instagram dele ele parou a informação. Esqueceu-se, por conveniência, eu não ligo o motivo, da terceira coisa. Quando comparou panturrilha assim com panturrilha com pé reto, foi similar para gastrocnêmio medial e pé reto com a ponta dos pés para dentro ou calcanhar para fora foi similar para gastrocnêmio lateral. Ou seja, faz com o pé reto que o resultado é o mesmo, a menos que você goste de ficar virando pezinho, que é a mesma coisa. Isso foi o que a literatura mostrou. Não foi que esse é diferente desse ou esse é diferente desse. Passa a informação por inteiro ou não passe. Ou vai tudo ou não vai nada, não é não? Senão fica aquela ideia de eu vou dobrar a ciência à minha vontade? Não, não tem fundamentos, não. Mas isso reflete a sociedade hoje que faz uma pergunta para alguém que sabe
Aí o cara dá a resposta que é a realidade, ele não aceita e faz de qualquer jeito. Pra que perguntou? Esperou a própria resposta? Melhor não perguntar e seguir o que quer, já que quer, né? O pessoal hoje em dia parece que tá esperando aprovação. Pode ser. Ele não quer que a pergunta seja respondida. Parece que o pessoal está Ele quer esperando aquilo que ele quer aceitar dentro dele. Isso. É que negócio. Você vai fazer, não vai? Não. Você não gosta, não. Não? Já viu criança ridícula quando vai te oferecer um doce? Quer não, não? É tipo isso. Porra. Ou então pega aquela comida ruim. Quer? Não quer? Toma aí. Não. Ai, é de rir. Tem que rir, porque senão... Pra não chorar. Exatamente. Então, pessoal, vamos lá. Ó, se você não pegou papel e caneta para anotar o que a gente tá falando aqui, você tá perdendo muito conteúdo. Porque, ó, foi, sei lá, menos de 30 minutos a gente já conseguiu passar boas informações, principalmente para quem é amante da academia ou quer começar a academia. A gente não tá falando com profissionais, a gente tá falando com você, pessoa comum, que não tem o conhecimento da área de graduação que a gente tem, tá? Então é o seguinte, tá em dúvida, sente. Ou, cara, pega esse aqui, ó, celular, pesquisa, tão rápido. Ou no mínimo, anatomia, mas pesquisa anatomia. Isso. Não abre o Instagram do blogueiro. Porque o Instagram do blogueiro vai ser meu shape e minhas regras. Então, esquece o blogueiro, esquece o amador. Vai em quem entende. E na pior das hipóteses, pergunta pro professor da academia. Quando eu digo pior, entre aspas, né? Vai no professor da academia e pergunta, pra que é esse exercício aqui? Porque até mesmo as máquinas têm uns exercícios que fica escrito com aquele desenho errado lá. Sim. Fica aquele desenho errado. Porque, olha só. Já aconteceu de eu ver máquina de abdução, cadeira abdutora, que manda o indivíduo inclinar o tronco pra frente ou ficar com o tronco reto. Eu já vi também. Não tem fundamento, meu Deus. E o povo que coloca o step atrás, fica lá inclinado. Esse é o ponto que eu ia falar. Olha só, galera. Outra... Muita firula, né? Muita frescurinha. Firula, frescura, frouxura intelectual. O que o pessoal tem feito? Vira, coloca a moça lá com o corpo inclinado para trás, fica mais quase que ereta, quase em pé na cadeira abdutora. Aí ainda fala assim, muda o pé lá embaixo. Eu falo, cara, pera aí, só um pouquinho. O meu glúteo tá aqui em cima, o meu pé lá embaixo, se eu colocar no apoio da frente ou no apoio de trás, vai mudar o quê? Aí o indivíduo passa essa informação e fala que com o tronco em 45 graus, você tem um maior trabalho de glúteo médio. Não tem, não. Não tem. Mentira isso aí. Mentira. Nós estamos gravando isso aqui dia 21. A gravação é dia 21/9. Até o dia 21/9 de 2023. Eu gosto de pôr data, porque o pessoal fala assim, mas saiu a pesquisa e comprovou, então você mentiu. Não, eu não menti. Até agora, não temos uma evidência sequer de que aquela frescura de fazer a abdução com o step, sentado em cima daqueles rolinhos de liberação miofascial que vá trabalhar mais glúteo médio. Não tem. Não tem. Tem um cara que chama, eu não me recordo agora, porra. Depois, se vocês me seguirem no Instagram, eu vou mandar o Instagram do cara. O cara tem doutorado em biomecânica e ele falou sobre isso, mostrando inclusive artigo de pais e colaboradores de que não há evidência de que aquele movimento tenha maior solicitação de glúteo médio. Aí a galera faz o quê? Vamos fazer sim, porque o desenho dos feixes, você certamente nunca dissecou um cadáver. Porque o glúteo médio, ele não é bonitinho igual tá lá no livrinho de anatomia no Google, não, tá? Ele é bem diferente a arquitetura dele. Então esquece aquele desenho do Google bonitinho. Esquece, beleza? Tem um cara também que é bom, Rafael Alves. Foi aluno meu de graduação, durante a graduação. Foi orientando de TCC de pós-graduação e hoje tá acabando um doutorado. Legal. Bom demais. E nessa hora a gente fala, tô velho. Porque é muito tempo, né? Pra fazer mestrado, doutorado. Tem tempo, isso. Mas aí entrou num ponto interessante. O povo quer inventar tanta coisa hoje. Eu acho que tem um pouco de culpa o TikTok, que hoje requer atenção, coisa mirabolante. Então o povo... Tem exercício que algumas profissionais falam que é assim, esse exercício é pra TikTok. Porque se chama a atenção, fala, nossa, o cara tá fazendo isso aqui, que legal. Aí vai lá, posta um monte de seguidor, um monte de visualização. E quem se fode? A gente, que tem que explicar tudo que é verdade ou não. E às vezes não tem nada de verdade. Não. E é isso, é frescura. Eu não sei o que tá pior hoje, se são as dicas de blogueiro ou aquela live NPC. Não, aquilo lá é uma vergonha.
Aquilo Obrigado lá, pela rosa, obrigado pela rosa. pô, Cara, cara. se você é blogueira que fica falando essas besteiras, de vira o pé, faz agachamento com a perna aberta para adutor, com a perna fechada para vasto lateral, vai pra live NPC, que lá pelo menos o desserviço que você faz não informa ninguém errado. E pelo menos Não é ganha dinheiro, porque lá tá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro e você não tá sacaneando ninguém. Ninguém, tá de Não tá boa. sacaneando ninguém, não tá mentindo pra ninguém. E lá é tudo inútil, todo mundo sabe. Porque dica errada pode machucar feio na Pode, academia. dica errada pode machucar feio. Então, em vez do povo concentrar no feijãozinho com arroz, exercícios básicos, sem nenhuma alteração, cara, dá resultado. Feijão com arroz dá muito resultado. E aí o povo pega, os caras gigantes, pá, faz um treino lá esquisitão. Você pode ter certeza, 90% daquele corpo é exercício feijão com arroz. Só depois de muito tempo que eles querem aprender a fazer uns exercícios muito loucos. Fora outras coisas que a gente não deve comentar de tamanho deles, que não é legal agora, que é os veneninhos. Pra você poder ter uma noção, já tem pelo menos uns 15 anos que eu fico assistindo vídeos na internet de treinamento de fisiculturista. Não me recordo de ter visto na minha vida Ronnie Coleman, Jay Cutler, por exemplo, fazendo leg press com perna fechada, juro que não recordo. E Já assisti muita coisa dos caras. Eu não me recordo. Não recordo. Você já viu alguma vez isso? Não, e eu assisto, eu gosto, eu acho o fisiculturismo Os caras são muito massa pra caramba, porque os fisiculturistas que estão no Mr. Olímpia ganhando tudo, eles não estão inventando moda. E eles estão ganhando porque não estão inventando moda também. Exatamente. Porque se fala assim, mas o cara toma bomba. Cara, hoje em dia, se você for na academia, até o recepcionista toma. Bomba não é milagre. Bomba não é só que isso, o cara toma o negócio, mas faz o exercício certo. E faz com alta intensidade, alta... Não, o cara põe tudo bonitinho, bicho. O cara tem que estar tudo culminando a favor, senão não adianta. Se o povo aí quiser ver, segue o Siban, que é o atual campeão do Mr. Olímpia Clássico, 4 anos seguidos, e vê os vídeos que ele posta. É feijãozinho com arroz. É agachamento descendo até o talo, com peso pra caramba. É um levantamento terra extremamente bem feito no dia de posterior de coxa. É panturrilha tradicional, é um supino maroto, e nada daquela frescura de supino de ladinho, remada de bandinha. Eu vejo os vídeos do cara, eu vejo ele fazendo remada tradicional, eu vejo ele fazendo os exercícios corretos. E dá resultado. Olha o tamanho do cara, 4 anos seguidos. Se você gosta da eu gosto da prática, tô tudo bem, pega o cara, fala a prática. Ele não vai te ensinar nada do que ele tá fazendo aquilo, pelo menos você vai ver que ele tá fazendo certo e não vai machucar ninguém. Você vê a diferença dos atletas de fora pros atletas daqui? Os caras lá de fora, eu não lembro de já ter visto, por exemplo, o Coleman tentar ficar prescrevendo treino na internet. Não lembro. Ai, que ponto Eu não lembro de ver o Siban prescrevendo treino na internet. Pelo tudo que eu vejo ele chega com fone de ouvido, mudo, faz tudo que ele tem que fazer e sai calado da academia, sobe no palco e arrebenta todo mundo. Quando o povo acha que ele tá mal, ele vai lá e destrói. É o que eu vejo. Eu nunca vi Michael Phelps dando dica de natação, eu nunca vi Usain Bolt dando dica de corrida. Eu vejo os caras treinarem, calados, ganharem tudo e o resultado fala por si. Porque eles são atletas e não professores. Eles ficam no canto deles e tá Mas perfeito. Os caras lá entendem isso, os daqui parece que não. Eu acho que não sei se é cultura, não sei se é idiotia. Deve ser. É aquela ideia de querer ajudar mesmo dando informação errada. Cara, nada contra. A gente não tem nada contra atleta que passa treino, a gente não tem nada contra. A gente tá na nossa área. Só que assim, pelo menos passa o treino certo. Pelo menos busca conhecimento. Você tem atletas que são professores de educação física? Tem. Aí beleza, aí o cara pode fazer o que ele quiser, tá na área. Tem. O Breno que tava aqui. O Breno, ele é atleta, tem vários títulos, tem pelo menos uns 10 anos que eu conheço o Breno, tanto trabalhando quanto como acadêmico e é profissional de educação física. Pronto, ele passa o treino, ele tá tudo certo. Com respaldo legal, com respaldo corretinho. Sim. Qual que é a dificuldade de tem muito atleta isso? que nunca foi pra faculdade e tá lá, compra minha consultoria online, R$1.000, pá! Cara. Aí vem dieta, hormônio e treino. Eu falo, cara... E, gente, hormônio não é pra todo mundo. O cara acha que o hormônio você vai simplesmente falar, nossa senhora, uma ampola, vou mandar ver. De qualquer jeito, qualquer coisa. E vai dar resultado, vai ficar gigante daquele tamanho. Não vai. Come qualquer coisa. Aí o cara pega aquela dieta que achou, sei lá, na Ana Maria Braga lá e joga pra você. Não, e nem faz perguntas sobre o ritmo da pessoa. O cara não tem nem informação na área. Você vai esperar que ele faça pergunta. Ele já tá invadindo 2 áreas, né? 3, que ele invade treino, invade dieta e invade tomar o Todd. É verdade. Toma o suco. Suco. Rodrigo Góes. Rodrigo Góes. Fake nerd, né? Fake nerd. O cara é incrível. O cara é uma figura, velho. Não, é muito bom.
Baseball bat. E ele é pertinho daqui, mora ali em Brasília. O cara é uma Nosso figura, vizinho. velho. O cara é uma figura, gente do céu. Cara, Às vezes aquele cara, eu choro de rir. pois é, mas eu acho que é cultura nossa, atleta achar que só porque é gigante que pode passar. Não. E o pior é quando tem treinadores dos atletas que passam coisas que não tem nada a ver. Igual que a gente tava conversando antes. Stiff no leg press. Ave, credo. Até o atleta. Não, o que atleta, isso? como assim? Aí o cara, como assim? Como É. assim? Acho que o cara, tipo assim, ele não sabia o que falava depois, ele, como assim? Stiff aqui, no leg press. Faz assim, bum, bum. Eu acho que a galera não fica musculosa é porque não faz o bum, bum. O efeito sonoro tem que estar, né? Tem que junto? ter, igual o Lou Ferrigno treinava o desenvolvimento, gritando, Arnold, acho que o cara manda fazer bum por causa do Sebum, bum. É verdade. Só pode, cara, Porra. porque o Dino compete contra o Sebum físico invejável. A genética do bicho é um Invejável. monstro. O cara é um cavalo. Evidentemente, pessoal, olha só, para não ter frescura, absolutamente nenhuma crítica e zoeira minha é às pessoas. É apenas as condutas. A falta do conhecimento. A gente É a critica conduta, exatamente. Aí o cara fala assim, mas tá falando mal do atleta. Não tô. Não estou. Seria até petulância minha falar mal do atleta. Pô, tá Que louco. tá trabalhando só. O cara Tá louco. é Lá é o atleta. trabalho do cara e ele trabalha muito bem, diga-se de Se Deus passagem. quiser, vai ganhar esse ano pra dar um título pra nós, né? Dá, no pô, porque a Brasil. gente tem precisa que parar que a torcer. ideia só de futebol. Fisiculturismo é um esporte massa pra caramba. E difícil, Eu né? acho interessante. Eu gosto. Eu também. Tem quem não goste, mas eu particularmente gosto e muito. Merecem, porque sofrem. Eu acho que fisiculturismo um Os dos caras esportes abrem mais mão de tudo, difíceis. filho. E gastam uma grana, velho. É caro. Aí o cara gasta lá 20 mil conto em 3 meses de preparação e ganha um pote de whey. Cara, que maldade, velho. Graças a Deus, assim, pelo que eu venho assistindo, as premiações estão melhorando, pelo menos pros profissionais. Tinha que ser ainda melhor. Também velho. acho. Tinha que Porque ser. agora o amador, coitado, paga muito alimentação, o suco, que é caro, Tudo. e aí ganha um pote whey, ganha R$1.000. Não, cara, isso aí não dá nem pro óleo do cara. Não dá. Não dá nem pro A óleo. Então, pintura é caríssima. O Breno mesmo falou que foi na competição com a esposa dele, gastou R$2.500 só pra ir na competição. Fora a inscrição, fora porque tem pintura, tem um monte de coisa. e o pré. Tem o que vem antes do dia da Muito pintura. mais. Tem um... Até chegar na pintura foi grana demais. Foi demais. Então, ó, eu queria entrar agora, vamos entrar já, mas vamos aprofundar na nossa área. Simbora. Exercícios unilaterais. Pra quem não sabe, é como um braço só, uma perna só, enfim. São eficientes, são legais ou não servem pra nada? Eu não gosto nem da dinâmica do salvação do mundo, ou aquele negócio que fala salvou o mundo ou é totalmente inútil. Entre o salvou o mundo e é inútil tem muita coisa. Uhum. Vamos lá, o indivíduo ele tem uma coxa 1 centímetro mais grossa do que a outra, ele acha que fazer unilateral vai corrigir. Não vai. Deixa isso de lado. Agora, em contrapartida, eu, por exemplo, rompi um ligamento do tornozelo e hoje eu fui tentar fazer panturrilha e tive que fazer unilateral. Mas por qual motivo? Coloquei lá 30 quilos no equipamento e fiz com as duas. A hora que eu tirei, que eu fui fazer unilateral, eu não consegui levantar 10 quilos com o direito por conta da lesão. Então, devido às vezes vem de lesão, vem de alguma outra coisa, aí a ideia do unilateral pode até ser uma boa saída. Só que, inclusive, o que eu sugiro? Porque se você faz coxa direita e coxa esquerda, o que é mais importante para a hipertrofia muscular? O fato do exercício ser unilateral ou o volume muscular? O volume de treino tem mais interferência? Volume. Então, vamos lá. Eu estou com deficiência de membros. Tem um membro mais forte do que outro, muito mais forte, ou muito mais espesso, perímetro muito maior. Inclusive, uma ex-aluna de faculdade me perguntou, falei para ela, olha, ao final do treino, adicione em cada exercício que você fizer, por exemplo, do dia de coxa, uma última série para aquele membro mais fraco. Porque o volume de treino ele tem mais relevância do que o aspecto de ser unilateral ou não. Não estou me referindo a atletas de modalidades desportivas. Estou me referindo aos indivíduos que treinam em academia de forma recreacional. Tá? Porque se for atleta, aí cada caso é um caso. Sim. O cara arremessa, eu faço arremesso de dardo. O cara é destro. Para que você vai ficar treinando o lado esquerdo? Ou aquela competição de queda de braço, o cara tem que malhar o braço O cara predominante. vai ter que treinar o braço que ele vai E fazer são a queda de exercícios braço. específicos que a gente Exercício não vai ter que específico e fazer. lado específico. Sim. Não estou me referindo a isso. Até mesmo porque quem tem competência para tratar do lado desportivo
Aí são outros profissionais, tá? É outro pessoal que investe em treinamento esportivo. Tá? Eu acho legal isso que você comentou. Dentro da área da musculação, existem várias variáveis. Tempo de descanso, tempo de série, sobe devagar, desce lento. Pra você poder ter noção, você tem seleção de exercício. Aí na seleção de exercício você tem unilateral, bilateral, uniarticular, multiarticular, peso livre, máquina, peso do corpo, uso de recurso. Aí só em seleção de exercício. Ordem dos exercícios, interfere? Interfere. Por exemplo, eu quero deixar o meu treino mais difícil. Pô, se você quer dificultar o treino, na verdade não do seu aluno de personal. Aí ou então você que é leigo que tá aqui assistindo. Se você faz supino como primeiro exercício e depois vai para puxada alta como segundo exercício, veja só, se você subir a puxada alta para o primeiro exercício, você consegue fazer ou mais repetições ou pegar mais peso. Você já aumentou a carga de trabalho daquele grupamento muscular. Agora, se você está trabalhando com o seu aluno de personal e quer aumentar o esforço imposto no treino, no supino, por exemplo, se você tirou o supino de primeiro lugar e passou para segundo lugar ou terceiro e ainda manteve o mesmo número de repetições e o mesmo peso, evidentemente o esforço para aquela carga foi maior do que era quando ele estava em primeiro. Então, eu mudei a ordem do exercício, eu já mexi com carga de treino e mexi com esforço de treino. Aí você tem amplitude de movimento, que é outra forma de aumentar o esforço. Aí você tem número de séries, número de repetições, velocidade de execução, intervalo entre as séries, intervalo entre as sessões. Quando você combina número de repetições com cadência, você tem um tempo sob tensão. Olha o tanto de coisa que você tem para poder variar. Aí o cara vai na academia e bota o aluno para fazer agachamento de lado no agachamento Smith. O leg press de ladinho, que eu já vi também. Gente, não sei se você já viu. O cara deita de treinamento lado, funcional pro Sub-Zero. Sub-Zero não, Liu Kang, desculpa. Que dá, não tem fundamento, cara. E o povo acha que ainda a gente não tem que ter valor. Tanta variável, cara. Pensa, eu duvido aí da povo que é mais leigo consegue explicar todas essas. Só no treinamento de força. Isso. No treinamento aeróbico tem mais um monte. Tem um monte. São 10 variáveis do treinamento intervalado de alta intensidade. É muita Você coisa. tem a modalidade, intensidade e duração do estímulo, intensidade e duração do descanso. Você tem o número de blocos, o número de estímulos por blocos, o número de bloco, como vai ser o intervalo entre os blocos, qual a intensidade do intervalo entre os blocos e o tempo total de sessão, por exemplo. E para prescrever isso tudo, você tem que ter feito um teste de esforço incremental no equipamento que você vai prescrever, para poder usar como parâmetro ou a velocidade aeróbia máxima, ou a intensidade aeróbia máxima, por exemplo, se for no transporte, na bicicleta, ou até mesmo o parâmetro fisiológico, frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço. Aí o que o maluco faz na internet? Corre 30 segundos pesado e para 30 segundos. Dá vontade de virar pro cara e falou, filho, fala igual o meu amigo Rafael, filhão, o que é pesado pra você? Falar isso agora. Pesado o quê? Vou correr com a mochila nas costas? Eu vou correr com inclinação? O que é o pesado? Pesado segundo o quê? Que teste? O que é muito difícil pra mim numa esteira pode ser pra você fácil e vice-versa. Eu posso ser melhor para inclinado e você mais pro reto? Muda muita coisa. Se pega, por exemplo, se você nós dois fizemos um teste de esforço incremental, você chegou a 14 km por hora, eu cheguei a 12 km por hora, se colocarmos 13 km por hora para nós dois, é abaixo do seu 100%, só que está acima dos meus 100%. Está aproximadamente 110% do meu e está nos 90 e poucos por cento do seu. A mesma velocidade para nós dois, em virtude da diferença do teste, vai ser um estímulo totalmente diferente. Demais. Aí você chega dentro das academias, tá lá todo mundo nas aulas de running, tá? As aulas de running. Todo mundo, isso aí, põe no 10 por hora. Uhul! Eu falo, cara, por que 10 por hora? Ou as aulas de bike, né? Vamos aumentar para 80%, não sei o quê. Aí 80% de quê, porra? De quem também? É complicado. De quê? De quem? Aí tem gente, uma vez falaram pra mim assim, não, professor, mas não dá pra poder fazer na aula de running treinamento intervalado de alta intensidade sozinho. Filhão, tava em Brasília, coloquei quase 20 pessoas em esteiras e sozinho eu conduzi um teste de esforço incremental com 20 pessoas simultaneamente. Ao terminar, eu projetei uma planilha que eu tenho, não inventei a roda não, eu só tenho a planilha porque eu coloquei. Fiz velocidade aeróbia máxima de um lado e nas outras colunas eu coloquei 50, 55, 60, 65, até 120% da velocidade aeróbia máxima. Projetei na televisão
e falei pro pessoal, falei, pronto, agora eu quero todo mundo a 80% da velocidade aeróbica máxima. O cara que chegou em 12, colocou numa velocidade. O cara que chegou em 18, colocou em outra velocidade. A moça que chegou em 8, colocou em outra velocidade. Com um comando de voz, depois do teste, eu prescrevi uma aula de running para 20 pessoas simultaneamente. E é difícil fazer isso? É porque é trabalhoso. Óbvio que não. Não, nem trabalhoso é. Não, comparado ao povo que faz uma aula igual para todo mundo, é mais trabalhoso do que fazer uma aula individualizada dentro de uma aula coletiva. Talvez. Aí o povo mais preguiçoso, tá ganhando. A pegada tá nisso aí. É isso, não é que é trabalhoso que é Preguiçoso. difícil, não, é só trabalhoso. Requer mais energia de você e a pessoa tá acomodada. Então, como eu disse, leva aqui ao fracasso. E outro, por exemplo, como eu venho eu fui estagiário, eu fui professor, eu fui coordenador e responsável técnico, ministro hoje de cursos para equipe fechada de academias. Então, às vezes eu chego na academia para poder ministrar um curso, por exemplo, para a equipe, o gestor da academia me contrata e eu vou. Eu chego lá e pergunto pro professor, quantos pares de halteres nós temos na academia? Aí o professor, eu falo, tem quanto tempo que você tá aqui na academia? O cara fala, tem 5 anos, tem 3 anos. Eu falei, você não aprendeu nem o que você tem de recurso material à disposição? Aí eu vou ver o professor trabalhar. O professor fica de costas para a sala de musculação. Quando o básico fique sempre de frente para a maior porção da sala, não importa onde você esteja na sala. Eu estou no meio da sala de musculação, mas eu estou mais perto de uma parede, fica de frente para a maior parte da sala. Poxa, você tem que passar o básico? Passar o básico? E toda vez que eu vou poder dar aula, eu falo, pessoal, olha, chega no dono da academia e fala o seguinte, me deixa assumir uma aula de running e me paga o valor de uma aula de ginástica. Aí o dono da academia vai te perguntar por quê? Você fala, porque ao mesmo tempo eu consigo colocar 15 pessoas na esteira, desafogar a sala de musculação, fica bom para a academia, fica bom para os outros professores e é óbvio, fica bom para mim porque ganho mais dinheiro. E para o dono da academia ele ainda consegue enfiar mais gente na sala de musculação, ganhar mais sem dinheiro. a sensação de superlotação. Uhum. Porra, a galera não faz. Eu vou falar, faz assim, ensina o caminho das pedras, o que o povo faz? Nada. Uhum. Deixa E depois passar. reclama que ganha pouco. E depois reclama que ganha pouco, é foda. É complicado. Vai ganhar pouco mesmo. Se não fizer por onde, vai ganhar pouco, infelizmente. Exatamente. Então, outro assunto que eu acho assim interessante, que eu vejo muito professor passar. Fulano, faz um bisete, que são 2 exercícios juntos, para quem não sabe. Primeiro agachamento e depois avanço, passada. Juntou um exercício bilateral com um lateral. Tem gente que consegue fazer pior, que fazer o búlgaro. Pior assim, não, o búlgaro é muito melhor do que a passada. Começa por aí. Muito. Então deixa eu ir por partes. Primeiro ponto, por que o búlgaro é superior à passada? Se você fizer 10 repetições de búlgaro, descendo em 2 segundos e subindo em 2, partindo da premissa que você controla a cadência. Uhum. Já tô sendo bacana. Partindo dessa premissa, você colocou aquela coxa em 40 segundos de tempo sob tensão. Supondo que foi 10 repetições. Uhum. Se você fizer as mesmas 10 repetições dividindo em 20 passos, mesmo que você faça 2-0, 2-0, o que acontece? Você coloca o mesmo músculo em 40 segundos de tempo sob tensão, só que parcelado. Ele vai descansando. São 10 tempos de 4 segundos. E esses mini intervalos que você dá, o que ainda permite? Que haja menor estresse muscular, menor acúmulo de metabólitos, e o acúmulo de metabólitos ele interfere positivamente no aspecto hipertrófico. Então você acaba tolhindo o seu aluno ou aluna de uma hipertrofia que poderia ser melhor, porque você preferiu colocar ela para ficar andando na academia. E veja só, você viu que eu não falei que a passada é inútil. Você viu que eu não falei isso. Não. Você viu que eu não falei isso. Só que se eu precisar escolher, búlgaro ao invés de passada ou a fundo ao invés de passada. Agora, qual é o outro problema? Você vem e faz o agachamento e vai, por exemplo, o búlgaro. Bilateral, unilateral. Tempo, o intervalo de descanso entre as séries, ele interfere na carga, no esforço, no dano muscular, interfere na remoção de metabólitos e interfere, inclusive, na questão do número de repetições que você consegue fazer, que evidentemente interfere na carga. Aí o que o cara faz? Agachamento. Aí na hora que ele termina o agachamento, ele leva 10 segundos para poder ir para a primeira coxa. Aí ele vai para a coxa esquerda.
Aí, 2 tresses do agachamento para a coxa esquerda foram quantos segundos? 10. Aí ele faz as 10 repetições, por exemplo. Desce 2, sobe 2. Depois ele leva mais 10 segundos para poder trocar de coxa. Só que enquanto isso, a outra coxa está descansando o tempo inteiro. Isso. Enquanto isso, a sua coxa direita descansou os 10 segundos de transição, os 40 segundos de estresse, mais 10 segundos de transição de novo. 1 minuto aí, só brincando. Evidentemente, qual coxa... Aí você fala, mas eu faço o mesmo número de repetições nas duas. Maravilha. Só que uma tá sofrendo mais. Só que o esforço empregado na coxa esquerda foi maior. Aí se eu fizer o contrário, búlgaro e depois agachamento. Fiz coxa esquerda, coxa direita. Depois fui pro agachamento. Enquanto estava fazendo a coxa direita, a esquerda estava descansando. Na hora que você foi pro agachamento, a direita agora se esforça muito mais do que a esquerda no exercício bilateral. Fez cagada de novo. Não mudou nada, só a ordem. Você só inverteu a ordem da cagada. Exato. Cagou na entrada ou cagou na saída, né? É isso aí. Mas fez porcaria. Não é que não pode fazer, só não é viável. Acho que não é nem necessário. Interessante. Tá perdendo tempo, vai fazer esforço, a coxa vai ter uma hipertrofia diferente. Acaba Aí acontecendo. pode dar, em vez de você consertar o tamanho da coxa, pode até prejudicar e aumentar essa E diferença. tem um outro ponto em relação a exercícios unilaterais, por exemplo, búlgaro, afundo. O que é o interessante? Veja só, você que está assistindo. Quando o indivíduo, dentro da academia, ele passa o búlgaro, ele faz direita, esquerda e depois descansa, não é? Uhum. Por que ele não faz direita, descansa, depois faz esquerda, depois descansa, depois direita, descansa, esquerda, descansa? Levando em consideração que o membro que está atrás, por exemplo, no búlgaro, sendo no búlgaro ou sendo no afundo, você acaba fazendo força nele. Então é possível que na hora que você vai fazer o exercício, logo em seguida, eu vou fazer a coxa direita, logo em seguida de ter feito a esquerda, você pode estar partindo do ponto de desgaste. E tem evidências também com exercícios unilaterais que se você fizer 2 séries de um lado, por exemplo, você gera fadiga no outro lado o suficiente para poder conseguir fazer menos repetições. Que legal. Por isso que é interessante, foi fazer unilateral, descanse entre um lado e outro. Não deixa para descansar só depois dos 2 lados. O pessoal que é aluno meu de consultoria, que eu também trabalho com consultoria online, meus alunos de consultoria online tem na descrição da tabela deles. Quando eu mando fazer búlgaro, quando eu mando fazer exercício unilateral, o búlgaro é unilateral, então tá lá, o afundo também. Está escrito de jeitinho. Faça um membro, descanse 30 segundos, por exemplo, o intervalo de descanso vai estar no aplicativo, e depois faça o outro lado. Tá lá. Todos os meus alunos, quando vão fazer unilateral, tem assim. Eu não mando fazer seguido. E isso é usar a ciência para prática. É praticar a ciência. Você vai potencializar o resultado do seu aluno. Só com esse pequeno... E é pequeno detalhe, é um detalhezinho. É pouca coisa. Impressionante. Só que você leva em consideração que tem um monte de personal que não usa relógio. Pô, não precisa comprar um relógio, mas tem celular hoje que dá pra pegar um cronômetro. Usa o relógio, é melhor. É melhor usar o relógio. É porque o celular tem muita distração. Eu sou arcaico. Eu gosto do relógio, senão até aqueles cronômetro horroroso pendurado no peito. Mas o relógio, bota o relógio. É um reloginho. Bota o relógio. E qualquer relógio Eu passo raiva com baratinho. essas porcarias aqui de smart aqui, porque tem hora que esse negócio aí, por exemplo, a bateria tá acabando, essa bosta. Quando a bateria acaba, já foi 2 vezes que eu fiquei na mão. A bateria acabou, eu tive que usar o celular. Uhum. Não gosto, mas se precisar, é melhor do que não usar nada. Eu também não gosto, porque passa uma impressão errada pro aluno, que ele vai... Tá, você pode até falar, tô no cronômetro, mas aí no meio tempo você vai lá na conversa do WhatsApp, volta, entra no Instagram, pode acontecer, o que é péssimo pra você como personal, pra você como ética. Ridículo. E o aluno também se sente mal. O cara tá pagando caro pra você tá lá dando atenção 100%, você mexe no celular. Pra você poder ter uma noção, eu tenho várias planilhas automatizadas, fiz todas na tora. Eu coloco o peso, coloco o número de repetições, a planilha calcula a carga para mim. Eu, inclusive, ensino como é que funciona a carga do treino de hoje e a carga do treino de amanhã. Se você comparar a carga dos 2 dias de treino, se houver queda, significa que o aluno não estava pronto para aquela demanda, então você tem que ajustar, então eu ensino isso tudinho. Mas essas planilhas eu uso. Pô, se eu criei, por que eu não vou usar? É minha. Só que o que estava acontecendo? Primeiro ponto, eu sou cegueta, cara, eu tenho 6,25 graus. Nossa, já é cego mesmo. Bicho, é grau pra caramba que tem aqui. O óculos parece um fundo de garrafa. Na minha época de escola, o apelido era garrafinha. Os caras eram maldosos. É altura de tampinha, Hoje você fala óculos isso, de fundo processo, de garrafa. hein? Não comigo. A galera pode continuar zoando, que eu levo tudo na esportiva, tá? Eu também. Não tem essas ondas frescura, não. Aí o que eu fazia? Meu celular fica, por exemplo, assim, tudo no Dropbox.
Tudo no Dropbox, tá aí, ó. Uhum. Então eu trabalho com Dropbox e as planilhas automatizadas estavam aqui no Excel. Então o que eu fazia? Eu pegava e ficava anotando. Só que, pô, eu sou cego, o dedo grosso, o celular pequeno, eu ficava dando zoom, tinha hora que eu fazia assim, ó. Aí o que eu comecei a fazer? Aí eu peguei essas planilhas, imprimi e levo uma apostila. Quem me vê na academia vê que eu tenho uma apostila. Uhum. Eu carrego uma apostila pra cima e pra baixo. Aí eu fico anotando, o pessoal fica fazendo piada. Anota o meu aí também, anota meu pedido. Aí os caras fazem gracinha, anota meu pedido aí. Eu falo, anota meu pedido. Eu fico pensando, cara, o personal tem uns caras que são brilhantes demais, né? Dá 10 aulas no dia e sabe a ordem dos exercícios, sabe o peso que o cara pega, lembra qual foi o peso que o cara pegou da última vez pra poder fazer a progressão certinha. Os caras são gênios, velho. Eu fico impressionado também. Eu já tentei, falei, eu não sirvo pra eu isso. Eu não lembro o que eu almocei. Eu vou lembrar o peso do aluno, tem anotado. Sim. Eu anoto tudo. Eu ainda não cheguei no seu nível de planilha automatizada, nível, porém, rapaz. já anoto tudo também, porque, cara, não dá pra lembrar. O importante é você se organizar. Se você conseguir anotar no braço, num papel de pão, que seja chegar em casa e passar limpo, Sim. Anota pra poder acompanhar. Como é que você vai fazer progressão? Como é que você sabe que tá progredindo? Pra você poder ter noção. Aluno meu de personal, hoje de manhã, Wellington, o nome dele, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 4 quilos a mais no supino pra ele. 4 quilos só. 2 de cada lado, não foi nem 4 de cada lado. Ao final das 3 séries, ele fez 31 repetições. Em 3 séries, ele fez 31 repetições. Aí ele falou, cara, mas cansei mais hoje. Você só aumentou quanto? Eu falei, 4 quilos. Ele, não, mas 4 quilos é muito pouco. Eu falei, não, mas 4 quilos vezes 31 repetições. Então você aumentou 124 quilos de carga. Uhum. E mostrei para ele no papel, tá aqui. Ó. Uhum. Aí o que eu ainda faço? Eu jogo isso em planilha, a planilha me dá as cargas, depois eu jogo em gráfico e fica tudo bonitinho e mando. O que eu gastei? Meu Excel, meu Word e meu tempo. Quanto custou? Nada. E ainda cara. Incentiva mais ainda o seu aluno. Porque ele olha e fala, nossa, progredi, nossa, melhorei. Uhum. Mas cadê a galera fazendo? Você sabe por que é foda? Olha só. Eu tenho um curso online, o que eu fiz? Eu falei, olha, gente, fiquei divulgando, são 19 aulas de treinamento de força, eu falo sobre todas as variáveis, e fui falando sobre isso. Eu entrego isso, entrego uma planilha automatizada, entrego não sei o quê, entrego não sei o quê. Você sabe quantos tinham vendido até então? 10. Aí eu comecei a mudar. Nesse mesmo curso, eu entrego 2 anos de treino pronto, da semana 0 até a semana 104. Você sabe o que eu comecei a fazer no marketing? Eu falei assim, você ganha 2 anos de treino pronto para pegar, dar Ctrl+C, Ctrl+V e mandar pro seu aluno. Aí vendeu mais. Eu vendi mais de uns 30, assim. Porque o povo não quer conhecimento para aplicar. O que tá acontecendo? Quer pronto. Quando eu falei do conhecimento, o pessoal se lascou. Mas quando eu falei, pega, copia e cola, vambora que agora eu quero. Eu falei, por bem ou por mal, eu sei que o treino que eu montei tá certo. Se a galera estiver copiando e colando, pelo menos tá mandando alguma coisa certa. Não vai machucar ninguém. Com toda certeza não vai. Isso eu posso apostar. Uhum. E eu garanto o meu serviço. Uhum. O meu serviço eu garanto. Sim, você não é o cara de umas. Não. Gente, a gente tá rindo assim, mas não da situação. Não. A risada é do cara. Isso. É da pessoa dele, de ser tão ruim de serviço ao ponto de fazer um trem tão nojento. Novamente, nada contra ele. É a falta do conhecimento dele. Exatamente. E ainda invadir uma área que já não é tão valorizada pela cultura. E ainda o cara chega para desvalorizar ainda mais. Pô, velho, aí dificulta trabalhos de bons profissionais. Olha, pra você poder ter noção. Eu gravei um vídeo. Eu gosto de ficar, às vezes, gravar, dar uma provocada, dar uma sacudida. Aí tem uns que me xingam. Tô nem aí. O que aconteceu? Eu postei o vídeo de um ortopedista, não cito nomes, ele manda fazer tríceps pull e pegada supinada, porque segundo ele, durante a pegada pronada, o rádio cavalga na una. Eu falei, porra, Kama Sutra agora. Eu fiquei, juro, eu só falei, pô, o rádio cavalgando na una. Eu falei, tá, que bosta de informação, mas tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, é uma informação bosta. Aí quando eu critiquei, mas não critiquei o cara. Informação. A informação, desculpa o termo, a informação é uma bosta. Porque o seu tríceps está inserido na tuberosidade da ulna, não do rádio. E fazer a pronossupinação é uma articulação em pivô do rádio com a ulna.
A una não mexe em nada. Então isso aqui, meu jovem, não vai mudar nada no comprimento ou encurtamento do tríceps. Se não muda isso, não muda a solicitação. Tanto é que quando você faz tríceps testa, você parte de um pré-estiramento de cabeça longa de tríceps, então você aumenta a solicitação de cabeça longa. Agora, pronossupinação vai mudar nada. E o cara pega e fala que tem diferença. Não tem. Não tem. Aliás, tem. A pegada supinada, você vai conseguir estabilizar por menos tempo, pegar menos peso ou fazer menos repetições. É desconfortável. Eu tenho dificuldade com o dedão. Não é só você não, bicho. O tríceps, até onde eu sei, de todo mundo que eu já vi na minha vida, o tríceps é mais forte do que os extensores de punho. Uhum. Então, se você pegar um tríceps, um peso para poder gerar estresse no tríceps, os seus extensores de punho não suportam. E se você precisar manter várias repetições para aumentar o tempo sob tensão do trabalho de tríceps, o seu antebraço também não suporta, aí sua mão fica assim, né? Tudo Não. que desconfortável. Aí machuca a articulação lá na frente. Aí mesmo assim, mesmo que não, vamos supor que não machucasse, vamos supor, não machucou, não teve nada de ruim. O que leva um profissional de educação física a vir me criticar sendo profissional de educação física, falando algo dentro da minha área, para poder endeusar um cara que não é da educação física e depois fica todo indignadinho com um cara que não faz educação física e machuca uma aluna? Que moral que esse cara tem para poder questionar? Nada. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Tenha pelo menos coerência. Uhum. Se for para poder criticar um, tenha coerência, mantenha a retidão de conduta e não aceite ninguém dentro da nossa área. Uhum. Tipo, 2 gramas de sal embaixo da língua com pré-treino. Meu Deus. Oh, meu Deus. Mas é rindo pra não chorar. Mas isso acontece muito. Aconteceu comigo, que parece que só porque é médico, tem um título médico, tem mais autoridade que a gente da nossa área. E na nossa área. Cara, Exato. Aconteceu comigo uma aluna, eu falei, faz tal exercício. Ela, mas a médica indicou que não pode. Falei, tá, mas se eu não me engano, ela não estudou pra isso. Não, mas eu vou obedecer a minha médica. Falei, então tá bom, então vou mudar, mudei. Passou um dia, ela mandou um vídeo de uma blogueira que falou que esse exercício que eu tinha passado era bom. Ela mandou pra mim, olha aí, vou fazer. Ou seja, eu tô abaixo do médico e aí o médico tá abaixo de uma blogueira. Pois é, a blogueira conseguiu superar até o jaleco. Cara, eu fiquei em choque. Só que eu também não fico calado, eu sou direto. Falei, cara, mas foi o que eu te falei. E eu te falei baseado em ciência, não baseado no achismo. Ela só falou assim, gente, olha que dica tutti-frutti, né? Eu tinha prometido que não ia falar dica Mara, porque eu tenho uma personal que me segue, que é Sânia Mara, e ela falou assim, não usa esse termo não, dica Mara. Porque... Pega mal pra ela, tadinha. Ela falou assim, pega mal pra mim, pro meu nome, fica parecendo que eu que fiz. Uma vez ela mandou pra mim direct, ela falou assim, nossa, fui eu que falei isso. Eu falei, não foi não. Ela falou que você escreveu dica Mara, que ela tem no Instagram dela, dica Mara. Mas é Mara não de maravilhosa. Dela é por conta do nome dela. Tadinho. Foi mal, eu falei que ia mudar, eu falei que ia colocar dica, eu não posso falar nome aqui. Deixa abaixo, vamos deixar abaixo. Eu não vou falar nome não, porque eu não tomar processo. É melhor. Eu também não quero não, viu, gente? Tô bem de boa. Voltando para as variáveis, pra gente falar pro leigo. O cara não tem condição de contratar a gente. Vamos lá. Ele quer treinar, tá no direito. Óbvio, deve treinar. Tá sozinho. Qual variável, as 3 mais importantes variáveis? Porque se a gente for basear no que a gente vê dentro da academia, a variável mais importante para muita gente da academia é peso. E que para mim é a parte mais inútil. Tem sua importância, mas é a mais lá embaixo. Qual que você pontuaria as 3 mais importantes para a pessoa? Inclusive eu deixo o peso sempre por último. Mais uma vez, a galera que gosta do guindaste aí, não estou falando que peso é inútil. Só que dá para você deixar ele para depois. Sim. Primeiro ponto, avalie a qualidade do seu movimento. Você consegue fazer movimento com a maior amplitude possível? Na verdade, dá mais de 3. Eu faço o movimento com a técnica correta e com a maior amplitude possível. Maravilha. Você consegue fazer um movimento com a velocidade cadenciada, ou seja, você tem o controle da velocidade do seu movimento? Ou você só consegue fazer desce lento e sobe rápido? Porque eu tenho alunos de faculdade, de pós-graduação, de curso, que quando eu vou ministrar curso, o cara fala, eu treino há 10 anos. Aí eu falo pro cara, então faz uma cadência 1030, ou seja, desce em 1, não para lá embaixo e sobe em 3.
Você vê a galera subindo, dando repique. Parece que tá soluçando. Eu falo, pô, não soluça não. Sobe em 3. O cara não tem a coordenação para poder subir lento. Então você consegue controlar a velocidade? Aí consigo, beleza. A partir daí, o que você pode fazer? Aí eu estou fazendo 15, 15, 15. Mais uma vez, a dica para leigo. Eu estou fazendo 15, 15, 15 com 10 quilos no supino. Primeira sugestão. Tente aumentar para 17 repetições. Ao aumentar o número de repetições, multiplicando repetição vezes peso, você já aumentou a carga e aumentou o tempo que o músculo passa sob tensão. Consegui aumentar o número de repetições. Maravilha. Próximo dia, você descansa quanto tempo? Aí eu descanso 1 minuto e meio. Reduza para 1 minuto, por exemplo. E tente manter as mesmas 17 repetições com o mesmo peso, só que agora descansando menos. Ah, eu consegui. Próximo dia, aumente o tempo da cadência. Ao invés de você descer em 1 e subir em 1, começa a descer em 2 e subir em 2, por exemplo. Que só de você manter o número de repetições e aumentar a cadência, mais uma vez aumentou o tempo sob tensão. Consegui também. Pronto, agora se você estava levantando 10 quilos, suba 10%, 15% da quantidade de peso. São sugestões. Ah, tem que ser nessa ordem? Ter não tem, mas é uma sugestão. Eu particularmente anotaria essas sugestões e faria a partir de hoje à tarde. Se você for treinar hoje à tarde, já vai hoje e faça. É porque não adianta nada, tá aqui escutando a gente, anotando e não praticar. Perdeu tempo, perdeu conhecimento. Pessoal, e outra coisa, eu venho da dinâmica de praticar. Eu vim de estagiário, vim do cara que gostava simplesmente de levantar peso e já fui do cara que fala, não, porque eu acho já fiz. Já fiz puxada na nuca, já fiz aqueles exercícios laterais, já fiz. Agachamento na parede. Porra. Fiz também, muito. Já fiz. Passava. Já fiz isometria na cadeira extensora, já fiz. É vergonhoso, mas eu já fiz. E assim, o problema não é errar. O problema está em não querer reduzir o erro. E à medida que você vai evoluindo, meu nobre, agora a frase do Cláudio, professor Dr. Cláudio André, você pode errar, é um direito, na verdade é humano, só que erre progressivamente menos. Erre progressivamente menos, que já é um indício de evolução. É porque assim, toda hora tem artigo novo, então as coisas evoluem e mudam. Então a gente pode mudar de opinião, pode mudar, ver o que o exercício era bom e não é mais, que talvez uma pesquisa fez. Então, gente, você já fez alguma palhaçada que a gente já comentou? Não se preocupe, tá tudo bem. Só amanhã já não faça mais. Ah, e tem um ponto, agora sim, essa questão de artigo novo, olha só, tô vendo o Hulk descalço aqui. Eu ia falar disso agorinha, nossa. Já tô vendo o Hulk descalço aqui. Vamos para alguns pontos, usando o Hulk como exemplo. Tá pegando ele aí? Tá lá, bonitão. O gigante Hulk, Esmeralda, né? Isso. Gigante Esmeralda fica descalço. Não é porque ele fica descalço que você também vai ficar descalço. Então vamos pro primeiro ponto. O cara pegou essa semana passada eu vi o vídeo, ele falando assim, saiu o artigo, então quem tem a ciência na veia... Cara, quem tem a ciência na veia nunca vai concluir nada com base em um achado. Quem tem a ciência na veia nunca vai dizer acabou a discussão não acaba. A discussão não acaba. Então, porra. Aí enquanto ele tava falando... No vídeo, assim, naquela tela verde do Instagram, tava passando os caras fazendo leg press, mostrando a coxa dos caras. Pô, os caras coxudão, sabe? Coxudão. Mostrando a coxa dos caras, os caras fazendo leg press, fazendo o hack machine. Só que o artigo do cara foi descalço, não foi nem de meia, não foi no hack, não foi no leg, foi no deadlift. Não foi com o objetivo de avaliar força, não foi com o objetivo de avaliar hipertrofia. Então eu não entendi porque que ficou passando o vídeo dos caras mostrando a coxa hipertrofiada. Não entendi. Mas tudo bem, não ligo qual que era o objetivo, não me interessa. Aí ele pegou e falou assim, porque saiu a comprovação de que, só que o artigo não é crítica ao artigo, pelo amor de Deus. O artigo ele avaliou o deslocamento antero-posterior e látero-lateral, treinando descalço versus de tênis. E ele mostrou que descalço você tem menor deslocamento, oscilação, não é nem deslocamento, oscilação antero-posterior e látero-lateral. Tá, beleza, acabou. Aí ele quis dar a entender que aquilo ali era algo que poderia impactar,
força, pegar mais peso. Peraí, não é assim, gente. Primeiro ponto, desfecho agudo não necessariamente é algo crônico, ou seja, não é porque um determinado exercício trabalhou mais eletromiografia, por exemplo, que ele vai hipertrofiar mais. Não significa isso. Não é assim, por causa disso, isso acontece. Não é assim que funciona. Só que aí tem um ponto, quando o cara fala acabou a discussão, pessoal, 2013, salvo engano, Sato e colaboradores, um grupo fez agachamento descalço, outro de tênis. Sabe o que mostrou? Descalço. Você agacha menos, a tíbia vai mais para frente, o quadril, na verdade, perdão, o tronco vai mais para frente e a coxa fica mais distante de ficar paralelo. O que isso implica? Menor amplitude de movimento e o tronco indo mais para frente, você aumenta a sobrecarga de cisalhamento na coluna quando está treinando descalço. Viu, meu nobre shapeado? Então, se você gosta de treinar descalço, não tem nada de melhor. Segundo, depois veio, agora, perdão pelo nome dos autores que não vem na cabeça, 2015, o cara pegou e falou o quê? Eles pegaram e fizeram a avaliação de tênis versus descalço com deadlift e mostraram que o displacement, ou seja, deslocamento da barra foi menor descalço e o trabalho em joules foi menor descalço. Aí depois veio outro autor com 3D, 8 câmeras de alta resolução, laboratório para fazer análise cinemática descalço versus calçado. E detalhe, o calçado eles avaliaram, sabe aqueles tênisinhos de enfiar, parece uns dedinhos assim? Uhum. Avaliou aqueles dedinhos, avaliou um tênis de levantamento de peso e ainda avaliou um tênis o Saucony, de corrida. Porque no artigo o cara fala o modelo e marca, tá lá. Ele avaliou os 3, calçados e o versus descalço. E quando comparou descalço versus o tênis da Saucony, você descalço faz um trabalho menor em relação à amplitude de movimento e a atividade eletromiográfica que os caras avaliaram no reto femoral foi maior quando treina de tênis. Porra, nós temos pelo menos 3 evidências mostrando uma certa desvantagem de fazer descalço e o maluco tá na academia falando, não, porque eu acho o descalço melhor. Você chega na academia de tênis, você dirige de tênis, corre de tênis, eu nunca te vi desequilibrando. Aí, de repente, para agachar, tem que ser descalço. Para fazer um leg press, tem que ser descalço. Ou de meia, que é pior. Porque fica sujando a meia tudinho, dá maior trabalho. Pois é. Se fosse propaganda da Omo, propaganda da Ariel, Tix... Faria mais sentido. Faria sentido. Porra, olha só, meu pezinho preto. Tá, mostra a sola da meia preta, joga na meia e fala um pouco de Vênus. Branquinho. Faria sentido. Agora, filhão, quer treinar descalço? Fica à vontade. Só que se você for personal, não tenha a pachorra de mentir pro seu aluno que aquilo é melhor. Tenha decência. Uma coisa que você falou que me fez pensar que a ciência não é um ponto final, é um 3 pontinhos. Não é ponto final, ela constrói, continua discutindo, volta atrás, vai pra frente, e é isso. Basear em um artigo é ignorância. Tanto é que, olha só, um bom cientista, ele inclusive coloca o artigo, ele publica o artigo e escreve: esse artigo tem limitações e apresenta as limitações. Por que a gente apresenta limitação de artigo? Para que um próximo autor possa responder aquilo que eu não consegui. Você quer um exemplo disso? No meu mestrado, eu coloquei o pessoal para poder pedalar, fazendo o protocolo do Guibala, e coloquei o pessoal para fazer leg press, fazendo 4 séries. Cara, 25% da amostra desistiu. Tinha nego vomitando, passando mal. O cara terminava de treinar, ficava deitado lá em posição fetal, passando a mão na coxa, extremamente desconfortável. Eu falei, cara, peraí, 30 minutos de treino por dia, 3 vezes por semana, mas o cara fica vomitando, passando mal e desiste? Pra quê? Aí, fiz isso no mestrado. Agora, no doutorado, o que eu fiz? Eu peguei, em vez de treinar 3 vezes por semana, eu falei, e se treinar 2? Ao invés de fazer o protocolo do Gibala, que era 4 tiros, e se eu fizer 3, que é o protocolo da Gillen? Pô, então, e o que aconteceu? 0 pessoas desistiram por conta de desconforto. Então, o que aconteceu? Agora, no doutorado, eu preenchi uma lacuna que no mestrado tinha ficado aberto. Só que ainda continuou lacuna aberta. Qual? E se eu comparar sprint de cicloergômetro de braço com supino? Então, cara, tá aí. É isso a ciência. Você acaba deixando lacunas. E tá tudo bem. Não tem como você responder tudo ao mesmo tempo. A lacuna vem outro pesquisador, responde. E qual que é o problema? Não é porque ficou lacuna quer dizer que você errou. Não. Exatamente. Só porque não teve como tampar tudo. Não tem amostra. Eu teria que ter 20 grupos. Cada grupo com 20 pessoas. Fica inviável para o pesquisador brasileiro, com o recurso material que nós temos, conduzir pesquisas tão grandes. E olha que ainda, mesmo assim, nem é certeza que não faltaria nada.
Exatamente. Certamente alguma outra pessoa olhando de fora ia falar, ó, Um faltou isso pontinho aí. aqui. E, cara, qual que é o problema? O cara fala, faltou isso. Tá Vou ótimo. chorar? Não. Para de frescura, pô. Vai lá, conduz de novo e faz outra pesquisa. Porque tá cheio de galera falando assim, eu não concordo com isso. Fala, tudo bem, amigão, faz o seguinte, Pesquisa. faz um estudo igual, faz intervenção, Uhum. comprova que o autor tá errado. Você não é o gostosão? Faz isso. Uhum. Porque o que aconteceu? Do meu mestrado, teve um cara que soltou post. Aí ele... Por que eu tô falando isso? Porque o cara soltou um post na internet e escreveu coisa do meu artigo do mestrado. Falando assim, a Silvia e colaboradores sugerem que você troque o leg press pela bike. E a conclusão do meu artigo não foi essa. Aí eu entrei no post do cara, sempre eu vou no direct, dessa vez eu fui no post do cara. Falei, cara, Silvio e colaboradores não falaram isso. Você sabe o que o cara falou pra mim? Você leu o artigo por um acaso? Eu falei, porra! Sou eu, o artigo. Falei, sabe o Silva? O Silva sou eu, meu irmão. Aí o cara foi lá e me bloqueou. Não tem argumento, pô. O cara vai Pô, fugir. o cara me bloqueou. Mas por que a galera faz isso? Porque como o artigo é em inglês, eles acreditam que todos os pesquisadores envolvidos são internacionais. Uhum. Aí o cara vai lá e escreve qualquer abobrinha, qualquer conclusão medíocre em português, Acho que o cara que é e inglês o não cara vai ler. gringo não vai ler. E normalmente não vem ler. Uhum. Normalmente não vem ler. Porque, por exemplo, tem um cara aqui no Brasil que nos meus cursos eu mostro. Aqui, lógico que eu não vou mostrar. Nossa, quase que eu falei o nome do cara, velho. O Floris Popildo, vou inventar esse nome aqui, é o nome que eu brinco com meu moleque. Floris Popildo disse: Otsuka e colaboradores fizeram avaliação cinemática para ver a sobrecarga em relação à sobrecarga lombosacral de elevação pélvica versus deadlift. E mostrou que a sobrecarga em ambos os exercícios é similar, ou seja, se você pode fazer um, tá tudo bem fazer o outro em relação à sobrecarga. O artigo mostra isso. Está na conclusão do artigo assim: hip thrust is an good exercise for posterior back tight, ou seja, a elevação pélvica é um bom exercício para posterior de coxa. Está no artigo assim. O que o Floris Popildo colocou no post? Os autores sugerem que inserir elevação pélvica junto com o agachamento é bom para o glúteo. O cara não falou de agachamento, o cara não falou de glúteo e o cara não falou de 2 exercícios. Ou seja, é um grupo de pesquisadores japonês que fez uma tremenda de uma pesquisa bem feita para o cara vir falar que eles sugerem isso. Não sugeriram nada. Os autores não sugeriram nada. Aí o que acontece? O autor vira coautor da própria palavra. Por isso que eu falo, meus alunos, nunca acreditem naquilo que está no post. Se tem um post, pede o DOI, que é o CPF do artigo, e leia o artigo na íntegra. Porque nos meus posts eu coloco o artigo na íntegra, o nome dele. Uhum. Aí vai lá e lê. No meu canal do Telegram, tem lá na íntegra. Uhum. Tudo lá. É só ir. Por que o povo não vai? Quer ter a decência de pelo menos confirmar a veracidade daquilo que você está passando no Instagram. Que E não me é questiona difícil. também, pô. Fala assim, não acho isso, mas não acho baseado em quê? Exato. Porque tem um outro autor tem outro artigo que vai contra isso aí, maravilha. Aí a gente começa um debate saudável. É isso. Agora vem, não, porque eu acho, eu sinto. Falou, sinto muito em lhe dizer, mas o seu sentimento não significa nada para a ciência. Simples assim. E a ciência não vai se dobrar à grossura do seu braço, nem ao volume do bumbum da blogueira, né não? É, lógico. Não é quanto menos celulite a blogueira tem, mais coerência ela tem. Não é assim. É igual o sentir que você falou. Tô sentindo que tá queimando. Não significa nada. Nada. Tá hipertrofiando, mas não. Tá não. Às vezes eu não sinto que o meu bíceps tá queimando, mas não quer dizer que não tá hipertrofiando. Tá. Tanto é que exercício com maior característica tensional tem menor sensação de ardor do que os exercícios com característica metabólica. E a hipertrofia deles é similar. Ponto. E aí, se só arder fosse indício de treinar, então põe fogo no braço, porra, tacar o que querosene e fogo. Acabou. Pronto, Queimou. acabou. Pra você poder ter noção, outros pontos que a galera tá, desculpa o termo, tá cagando aí, erro que eu vejo todo dia. Você que é leigo, olha só, se você escutar um profissional falar assim, vamos fazer o exercício para pré-ativar o músculo, O que é isso? não existe pré-ativação. Não existe pré-ativação. Um músculo ativa ou não ativa.
Se eu fizer força para levantar esse telefone aqui, não é porque ele é leve que eu estou fazendo para pré-ativar os músculos. Se há movimento, é porque houve contração. Se houve contração, é porque houve ativação. Uhum. Impulso elétrico, sistema nervoso central, chega à placa motora terminal, libera o cálcio do retículo sarcoplasmático, cálcio liga troponina, tropomiosina, actina liga na miosina. Onde é que tá a pré-ativação aí? Acha pra mim a pré-ativação aí, que eu rasgo os diplomas, tudo que eu tenho, e todos os livros de fisiologia que eu já li. Rasgo agora. Mas o cara fortão, trabalhando a bunduda, fala pré-ative o glúteo com o ostra. Não tô criticando o exercício, mas não existe pré-ativação. Não existe. Você tá criticando a invenção. Existe pré-exaustão, pré-ativação não. Essa parte neuromotor é como se fosse a eletricidade nossa. Porque é a mesma coisa, só que um é no corpo, outro é no meio material. Então, pense que a contração muscular é um interruptor de luz. Ou ele liga, ou ele desliga. Pronto. Acabou. Você consegue colocar o interruptor no meio? Quem nunca tentou? Criança faz isso, a luz fica... Não dá. Agora é isso, repetição é ligar e desligar, ligar e desligar, ligar. É isso, cara. É só entender. Aí o cara pega e faz o quê? Não, vamos pré-ativar. Não, então vamos pré-ligar essa luz. O que é o pré-ligar? É deixar ela desligada. Então vamos pré-ativar. Vamos pré-ativar o bíceps. Pronto. Pré-ativei. Relaxado, tá de boa. Tá aqui, ó. Ativou, acabou. É isso. Mas a galera não entende. De novo, feijão com arroz. É o básico. E outra coisa, e esse erro que eu falei, que é erro fisiologia. Os meus alunos aprendem no terceiro período. Na fisiologia humana eu já explico isso. Depois, na fisiologia do exercício, o que eu ensino? Eu ensino como é que esse mecanismo de contração muscular pode ser afetado pela fadiga muscular. E quando o cara entende fisiologia humana, fisiologia do exercício, esse aspecto, ele entende, por exemplo, que o método pirâmide é uma bosta. Aquela pirâmide tradicional. Faz 12 com peso, 10 com outro peso, 6 com outro peso, aí enfia o peso de verdade para poder treinar. Quando você vai enfiar o peso de verdade para poder treinar, o que aconteceu? Você já reduziu a velocidade de despolarização da placa motora terminal, você tem uma quantidade menor de cálcio no retículo sarcoplasmático, o que vai liberar menor quantidade de sítios ativos de actina com miosina. Fisiologia do exercício salvando seu treino. Mas o cara quer fazer. Quer fazer, faz. Eu não estou dizendo que você não vai hipertrofiar, não estou dizendo que não vai ter resultado, só que o resultado pode ser menor do que aquele que se você tivesse respeitado a fisiologia. É menos eficiente. Pode fazer o que você quiser na academia. Faz, meu amigo. Fica de lado, faz o leg press no Smith. É bonzão, faz o leg no Smith. O leg do Smith. Eu já vi isso também. É muito legal. E outro que bacaninha, olha só. Desculpa o Hulk aqui, mas vira aqui. Olha lá. Olha aqui. Glúteo e os músculos da região dorsal, correto? Sim. O que tinha um cara com doutorado que chegou hoje pra mim pelo Instagram? Eu não vou falar nome aqui, pra não tomar processo. Ele mandou o indivíduo fazer o banco romano. Sabe qual que é banco romano? Se não sabe, entra no Google, dá uma olhadinha no banco romano. Ele mandou o indivíduo fazer banco romano com a coluna flexionada, flexionando isso aqui, a parte torácica, porque segundo ele, com vozes na minha mente, eu não sei de onde ele tirou essa porra, a fazer a flexão da torácica, desculpa, da região tóraco-lombar, dessa região aqui, o que ia acontecer? Aumentar a atividade de glúteo. É porque o glúteo tá lá em cima, é que você não sabe. Cara, você deve ser um tremendo de um bundão, né? O seu bundão deve estar aqui inserido na sua cervical, mais ou menos. Meu jovem. Bumbum na nuca, não é? Tá vendo? Você parece não esperar. Porra, desculpa, foi mediocridade da minha parte. Eu não pensei no bumbum na nuca. Desculpa, cara, você tá certo. Então. Tá vendo? Não faz sentido, gente. O cara manda fazer com teraband nos pés, girando os pés para fora. Então, assim, a rotação lateral pode até ter sentido em relação à atividade eletromiográfica, o que não significa necessariamente hipertrofia, mas ainda tem coerência. Fazer extensão de quadril com rotação lateral é algo similar ao que Paoli e colaboradores em 2016, salvo engano, avaliaram. Que quando você faz o agachamento, por exemplo, com os pés ligeiramente afastados e as pontas dos pés giradas para fora, há um aumento de atividade de glúteo, não de adutores. Então, talvez fazer o banco romano com os pés apontados, a ponta dos pés apontados para fora,
talvez. Existe hipótese, na verdade, existe coerência nisso. Agora, a região torácica, sim, para aumentar a atividade de glúteo? Por favor, professor, encontra para mim na literatura qualquer evidência que corrobore com seus achados, que eu juro que eu retiro isso aqui. A gente faz um retratamento no Instagram Faço sem na problema. hora, no Instagram, no YouTube, tudo quanto é rede existente. Eu vou até naquele Rumble, que eu nem tenho canal, quer dizer, tem, mas não tem ninguém me seguindo. Eu boto ativo para poder fazer retratação. Por favor, só acha para mim evidência nisso. Movimento da região torácica e aumenta a atividade do glúteo. Dentro da biomecânica, braço de resistência. Se você faz um movimento de flexão da torácica, o que acontece? Você diminui o braço de resistência. Então a tendência é reduzir a tensão imposta nos músculos extensores de quadril pela diminuição do braço da resistência e não aumentar, meu fofo. Segurei o peso aqui, segurei o peso aqui. O mesmo peso com braços de resistência diferente faz o quê? Altera a tensão imposta ao músculo. Braço de momento interno versus torque é igual braço de momento externo versus resistência. Biomecânica, delícia, disciplina. Maravilhosa. É uma delícia. Pena que muita gente ignora e vai passando de barriga, e aí maus profissionais. E dá essa galera da coluna assim, ó. Novamente, ele não é o dono da razão, Não. Eu não sou, ninguém é. A gente pode errar. Claro, Se porra. provar para a gente que a gente tá errado, tranquilo. A gente, Retratação na hora. Errar é humano, é normal, acontece. O problema é persistir no erro sabendo que tá errado. Ou então afirmar algo sem qualquer embasamento. É só baseado no que eu sinto ou vozes da minha mente. Acho que o cara deve dormir e falar assim, eu tive uma epifania, aí vou inventar alguma coisa. Não, a roda gira assim, mas e se a roda, ao invés de girar assim, ela girar assim? Vamos testar. Aí a galera vai inventando. E de novo, acho que essa é a frase de hoje. É feijão com arroz, cara. Não invente nada. Siga o que já tá e vai embora que você vai ter todos os resultados possíveis. Vai simples. E para você que não anotou, eu vou falar de novo para ajudar sobre as variáveis. Execução, amplitude, velocidade, mais repetições, aumente a repetição. E eu faço esse teste comigo. Eu gosto de testar coisas novas comigo. Tem gente que me vê lá pegando 2 quilinhos no supino, não é porque eu tô fraco, não é porque eu tô fazendo muita repetição. É diferente. Sim. É diferente. Tanto é que você tem evidência na literatura de treinar com 150 repetições. Maluco. Bichão, 150 repetições e gerou hipertrofia em bíceps braquial. E o povo vai falar que só pegando muito peso, fazendo 5, 4, 3 repetições com a execução porcaria, vai dar resultado em vez de fazer com 15 com peso. Você tem artigo de Brittany Counts e colaboradores do grupo do Jeremy Lonick. Cara, o Jeremy Lonick é o cara que, quando ele tava com 32 anos de idade, acho que com 32, o cara já tinha sido convidado para American College, velho. Os caras do American College, você vê lá só o ancião, e ele lá no meio. Novão. Hoje ele tá com 36, 37, salvo engano. A Brittany Counts, do grupo de pesquisa dele, cara, o cara publica artigo assim, ó, tá rodo, velho, tá, salvo engano, top 2 do mundo em expertise de treinamento de força. Uau. Eu fiz curso com um cara no Rio de Janeiro, o cara espetacular, e publica assim, ó, é uma máquina, todo dia sai treino dele, é um monstro, mais de 200 artigos, mais de 250, salvo engano, em treinamento de força. Top 2 do mundo, cara. Brittany Counts, o que eles começaram a avaliar? E os caras gostam de testar o negócio mesmo. Que começaram assim, né? Ah, se eu treinar com 70% de uma repetição máxima, hipertrofia? Hipertrofia. Se treinar com 60% hipertrofia? Hipertrofia. Rick Ogasawara, que é do grupo de pesquisa dele, junto com Takashi Abe e Hayao Ozaki, a galera começou a fazer a questão de oclusão vascular. Se eu treinar com baixas intensidades e oclusão vascular, hipertrofia? Hipertrofia. Caminhada com oclusão vascular, hipertrofia? Hipertrofia. Fazer oclusão vascular sem movimentar hipertrofia? Não hipertrofiou, mas reduziu perda de massa muscular. Aí o cara falou, vamos chutar o balde. Vamos fazer o exercício só aqui, ó, só flexão de cotovelo sem peso. Então colocava o pessoal para fazer isso aqui, ó, sem peso. E o outro braço fazia com 70% de uma repetição máxima. Ao final das semanas de treino, os 2 bíceps hipertrofiaram da mesma forma. Só que o braço que treinou com peso aumentou mais a força. Então, para aumentar a força existe uma certa dependência da quantidade de peso, mas a hipertrofia não. Aí você sabe o que um cara falou na internet? Vamos largar os pesos e vamos ficar empurrando o vento. Aí a gente comentou com o Lone, que falou, o cara concluiu isso do artigo. Ele falou, nossa, mas que mentalidade mais fraca, né?
Muito. Não foi isso que o artigo concluiu. O artigo ele quis questionar o seguinte: qual será que é o mínimo necessário para gerar hipertrofia? Você sabe o que essas evidências trazem para a gente? Porra, tá na sua casa, eu não consigo ir para academia, eu não tenho disponibilidade para ir, eu sou um indivíduo que não gosta de academia. Se eu fizer exercício em casa, praça, peso do corpo, porra, garrote, teraban, será que eu vou ter resultado? Tem. Vai. E tem. Cara, o artigo ele abriu porta para várias coisas e a galera criticou o artigo como se fosse, vamos empurrar vento. É mentalidade, a mentalidade é pequena. Pois é, atrapalha. gente, Aí não atrapalha. é. Isso. E não agrega nada pra ninguém. Os caras falam assim, mas se for com peso ainda aumenta a força. Mas se for sem peso também hipertrofia. E ninguém disse que o grupo, eu falei que o grupo que treinou com peso aumentou mais a força. Não quer dizer que não aumentou nada. Mas eu não disse que o grupo que treinou sem peso não aumentou a força. Aí entra naquilo que a gente já chegou à conclusão. O peso não é a variável mais importante. Ela é a mais lá atrás. O peso tá ali. Tem sua importância, mas não é aquela que o povo fala, meu Deus, você tem que pegar muito peso, senão você não vai hipertrofiar. Cara, vai. Vai. O cara pegou o vento e hipertrofiou. Ficou isso aqui, bicho. Aqui. E tá lá a evidência. Aí o que acontece também? O cara, eu tenho um amigo, que é um colega meu que é fisiculturista. O cara treina pesado. Tem hora que eu vejo os vídeos dele na internet, eu falo, bicho, você vai desmontar uma hora. Né? Na brincadeira, porque é amigo. Então, uma vez ele pegou e falou, cara, reduz peso, aumenta a amplitude, aumenta o número de repetições, diminui o intervalo de descanso, aumenta a cadência. Essa dica é isso aí, ó. Falei pra um cara que é fisiculturista. Aí, beleza. 6 semanas depois, mais ou menos, ele me mandou uma ressonância do joelho. Tava lá, cheio de problema. Eu virei pro cara e falei, agora vamos fazer o seguinte, faça o agachamento com amplitude total. Ah, por que amplitude total? É mais seguro pro joelho amplitudes maiores do que menores amplitudes. Com amplitudes maiores, você ainda consegue pegar menos peso. Então, você diminui a tensão imposta à patela femoral pelo aspecto biomecânico, por aumentar a superfície de contato da patela com o fêmur, e você ainda reduz a sobrecarga em virtude de menor quantidade de peso. Aí eu ainda falei para ele, aumenta o tempo sob tensão, ou seja, faça a cadência mais lenta. Diminua o intervalo de descanso. Pô, nessa brincadeira o cara passou mensagem para mim e falou, cara, mas deu um pump monstruoso na coxa. Dá. Porque você reduz o pH e ao reduzir o pH da região, o que acontece? Muda a osmolaridade da parede celular, influxo de líquido intersticial, e tem um grupo de autores japoneses, tinha que ser japonês, né? Grupo de autores japoneses, mais uma vez, perdão por não lembrar o nome dos autores agora, mas eles mostraram... quase que saiu o nome, olha, ia sair o nome do autor, mas não saiu. Eles mostraram evidência em relação à questão de pump muscular ou influxo de líquido intersticial e hipertrofia. Então, se o indivíduo, por exemplo, está enchendo até a alma de esteroide anabolizante, a ciência mostrou, por exemplo, que a força muscular aumenta de sobremaneira. Só que muitas vezes os tendões e ligamentos não acompanham esse aumento de força. Porra, que tal você agora usar um pouquinho da ciência para tentar reduzir e atenuar a chance de lesão do atleta, seja você, seja um cara que você treina, e ainda assim manter o potencial hipertrófico do treino? Por que não faz isso? Porque a hora que o cara subir no palco, não vai avaliar quem consegue levantar o outro mais rápido. Então não é um treinamento para força pura, não é um treinamento de potência. Então é possível o indivíduo lançar mão de treinamentos com, eu vou fazer 15 séries de leg press. Eu tô, evidentemente, agora... cara que altamente treinado e tá fazendo uso do suco. 15 séries de leg press. Pô, diminui o intervalo de descanso e faz 20, 25, 30 repetições. Faz a cadência lentinha. E dá resultado. É um estímulo diferente. Tem cascata de sinalização hipertrófica. Ninguém tá falando pra você não treinar com peso. Pô, longe, ninguém tá falando isso. Mas que tal usar outra variável? Pra que arriscar exagerar pra ter uma lesão ou até a própria morte? O povo acha que é brincadeira. O povo não... É porque a gente é frango. Franguinho. Então vamos lá, ó. Execução, amplitude, velocidade, maior repetição, teste. Faz o teste. Pega aí o mesmo peso que você pega no supino, faz 20 repetições vezes 15. Você vai ver que você não vai conseguir. Aumenta o número Eu de garanto, repetições. não vai conseguir. Se conseguir é porque tá treinando abaixo do que realmente conseguia. Também. Ou vai tremer igual a vara verde e vai fazer uma execução péssima. Aí já volta lá pro início, já fez errado. Tempo de descanso, brinque. Aumente um pouquinho, aumenta, diminui. Vai brincando, teste. Você tem... Cara, academia é teste com variável. você. Intervalo de descanso é variável, por que não manipular? Exatamente. E você, personal, já era para estar sabendo isso antes de ter alunos.
Isso aqui é base, novamente, feijão com arroz. A gente tá falando aqui com o leigo, não é com você não, que tá na teoria, tem um conhecimento, na teoria. E por fim, a cadência. Fez tudo isso, aí sim se aumenta seu peso. Mas não é colocando 10 anilhas de uma vez de 10 quilos. O povo quer aumentar 10 quilos, 10 quilos. Não, aumenta 1 quilo, 2, já vai mudar muito. Se você mantiver, por exemplo, 3 séries, fizer 40 repetições em 3 séries, por exemplo, se você aumentar 2 quilos, são 80 quilos de carga a mais em um único exercício. Uhum. Então, é sobrecarga progressiva? É sobrecarga progressiva. Agora tem outra variável que eu não vejo a galera mexer. Eu não vejo. Frequência semanal. Aí o cara fala, mexi sim, mexeu como? Legal. O que seria mexer na frequência semanal? O cara, por exemplo, treinar o mesmo músculo todos os dias. Por que o povo não faz isso? Verdade. Você sabe o que eu gosto de fazer? Eu tô dando aula em curso e graduação. Eu mostro primeiro um artigo que eu sou colaborador que foi conduzido na Alemanha, lá em Landau. O que o pessoal fez? Pegou alunos treinados já e colocou o povo para poder treinar. Uma vez por semana, um grupo, e outro grupo treinava 2 vezes por semana. Quem foi que teve mais resultado? Quem treinou 1 vez por semana. Só que aí também, por exemplo, um grupo treinava segunda e quinta, ele fazia 1 de peito, 1 de costas, 1 de deltoide. E na quinta fazia a mesma coisa. O grupo que treinou 1 vez por semana fez o quê? Juntou tudo. 2 de peito, 2 de costas, então o volume foi mantido. O grupo de 1 vez por semana foi melhor para hipertrofia. Beleza? Pega essa informação. Aí lá na frente eu mostro um artigo do Scott Dunkel, que também é do grupo do Jeremy Lonick, que começa a fazer o questionamento de síntese proteica pela mudança da frequência de treino. Aí depois eu já mostro um artigo, não me recordo se é do Grzyk, não lembro agora se é dele, que a galera treinou 6 vezes por semana, versus treinar 1 vez por semana cada grupo. O cara ia 6 vezes por semana na academia, mas segunda-feira só peito, só dorsais, só coxa. E o outro grupo fazia full body todos os dias. Você acredita que o de 6 vezes por semana foi mais interessante? Aí o cara fala assim, pera. Aí o problema da educação física tá assim, então qual que é melhor, 1 ou 6? Você não pegou a dinâmica? Eu falo pro cara, você não pegou a dinâmica? A dinâmica é, no primeiro artigo, todo mundo treinava 2 vezes por semana até o início do estudo. No início do estudo, um grupo continuou com 2 e outro grupo treinou 1. Quem treinou 1 foi melhor. Quantas pessoas você conhece que treina todos os músculos todos os dias? E sem gente passa ainda reclama. Aí vem um ponto. Essa galera que não treinava assim, começou a treinar, teve resultado superior. Então o segredo tá onde? Em 1 ou em 6 vezes? E nenhum dos dois. O segredo tá em mudar o que você já faz. É trocar o ou pelo e. Não tem ou, não é esse por esse, não. É os dois, complementam. Os meus alunos de consultoria, quando recebem cronograma de treino, o que eu faço? Como eu parto da premissa e vejo que quase ninguém treina full body todos os dias, praticamente os homens, eu pego primeiramente os homens e falo assim, você vai treinar todos os dias o corpo todo. Que o que eu faço? Eu pego o cara daqui, eu tiro ele de um canto e levo para outro. Aí depois eu devolvo ele para perto do que ele tinha o hábito, mas eu dou aquela sacudida para depois voltar. Tem uns que falam assim, não gostei, tranquilo, a gente ajusta. Aí os outros falam assim, cara, mas que interessante, nunca fiz assim. Eu falo, não fez por quê? E tem muito cara que treina comigo que é profissional de educação física. E sabe por que eles me procuram? Não é porque não sabe montar treino, não. De forma alguma. É porque eles falam assim, cara, se eu montar o meu treino, eu vou pôr do jeito que eu gosto. Aí eu vou ficar viciado no meu treino. Aí eu vou montar treino com outra pessoa. O corpo acostuma, diminui a incidência de resultados e aí tem que ter a mudança. Porque o cara vai fazendo só o quê? Só o que ele gosta. Sim. Você vai fazer o que você não gosta? Jamais. Em sã consciência? Não. Em sã consciência ninguém faz o que não gosta. Só que eu, como eu não sei o que ele gosta e o que ele não gosta, eu passo o que precisa, gostando ou não. O indivíduo faz, tem resultado. E às vezes ele fala assim, nossa, foi só por causa disso. Não. Foi porque você parou com a frescura de escolher o que queria fazer e começou a fazer de tudo. Pronto. Pronto, é isso aí. É isso. Outra coisa que a gente falou, para resumir, treinar descalço. Tem estudos que mostram algumas melhorias, mas a maioria é desnecessária. Um estudo que avalia oscilação anteroposterior e lateral. Não, veja só, vou ter que desenhar para não desmerecendo o artigo nem o autor. Ele jogou a hipótese e testou. Não desmerecendo, só que a oscilação anteroposterior e lateral, ela não pode ser transferida necessariamente para resultado de força e hipertrofia. Ponto, é isso que eu tô falando. Pra deixar bem claro, senão a galera fala, ele falou mal do pesquisador. Não nada falei. a ver.
Novamente, a gente não tá atacando Inclusive, ninguém. eu fiz curso com o pesquisador, mais de um. Fiz uma meia dúzia já de curso com esse cara. Tá? Sim. Não tô criticando ninguém, não. De novo, a gente não critica ninguém nesse podcast. A ideia não é máximo, criticar. a conduta. No máximo, a conduta ou a conclusão. Que é a falta do conhecimento, pessoa, não. comportamento. Mas a pessoa, a gente não tem nada contra ninguém, porque para que fazer inimigo com gente que é da nossa própria área, que a gente deveria ajudar pra gente elevar a educação física todo mundo junto. Todo mundo junto. A ideia é essa. É todo mundo em prol da melhoria pra sociedade. Só que tem um ponto. Não é porque a gente busca, eu particularmente, não é porque eu busco melhorar a educação física todo mundo junto que eu vou ser conivente com condutas inadequadas. Jamais. Até mesmo porque eu disse, eu não preocupo se foi amigo, se foi irmão, se foi... Não me interessa quem fez. Se a conduta não foi condizente com o que as evidências científicas mostram, é óbvio que eu vou questionar a conduta. Sim. Não ligo quem falou. E vai embora a ciência. E é isso. Tá? Então a gente consegue criticar até nossos amigos, porque, gente, como eu falei, errar é humano e é isso. Pronto. O ruim é continuar persistindo. Então, você aí de casa que não tá treinando ainda porque não tem o personal, não se prenda a isso. Você consegue ter resultados sem personal. Lógico que a gente consegue melhorar, evitar lesão, potenciar seus resultados. Mas não fique preso a isso. Vai, faz seu treino, pega o que a gente falou aqui, monte seu treino e quando você tiver a condição, contrate. E tome cuidado com quem você contrata, porque é perigoso. É a sua saúde que você está colocando na mão da pessoa, não é estética. Estética é resultado, é consequência. É a sua saúde em primeira mão. Sedentarismo é porta de entrada para 40 doenças só. Só 40. Só 40. É pouca coisa. Ainda bem que é pouca coisa. Both e colaboradores mostraram isso. E outra coisa, um grupo chamado Pedersen, o autor e colaboradores, Saltin e Pedersen, mostraram que exercício físico é terapia, assim, exercise as medicine. Porra, 26 doenças crônicas não transmissíveis. Aí um cara perguntou, mas um é 40, outro 26, por quê? Porque o Both, ele mostrou, por exemplo, câncer de colo de útero, câncer disso, câncer daquilo. Aí o Pedersen, ele resumiu em câncer. É Legal. Por isso que um tem mais do que o outro. Que às vezes a galera fica assim, por que um é 40 e agora você mostrou 26 benefícios? Então ainda sobrou 14 doenças? Não, não é que sobrou 14 doenças. É porque um detalhou mais. Só. Isso. Um mostrou câncer de colo, câncer de endométrio, câncer disso, câncer de próstata. E o Pedersen tá lá no artigo dele assim, câncer. É por isso que tá essa diferença de número, tá? Mas o exercício é remédio. Sim. Aí o cara fala o quê? Vamos ficar discutindo qual exercício pega mais a raba? Não, pelo amor de Deus. Novamente, feijão com arroz. É o básico. O cara vai lá, não inventa nada não. Faz o que precisa ser feito, tranquilo, sem invenção, que vai dar tudo certo. E um ponto que eu queria falar, que é importante, eu acho não, tenho certeza. Obesidade é doença. Ponto. Não é ponto e vírgula, é ponto. Ponto. A aceitação do nosso corpo a gente tem que ter, mas passou do limite aceitável para a sua saúde, acabou, não tem que aceitar. Tem que mudar. E mesmo assim, tem gente que fala assim, mas eu gosto do jeito que eu tô. Cara, tudo bem, isso é um problema seu, ninguém tá aqui para poder questionar o que você pensa, sente ou acha. Contudo, a ideia de romantizar isso para outros não é porque você está, por exemplo, é doença, não adianta. Não é, o sedentarismo também é doença. Sim. Não é porque você está doente que você vai puxar outros e falar, não, tá tudo bem, aqui tá bom. Não, aqui não tá bom. Vamos tentar combater isso? Mas combater como? Faz o exercício. Fez o exercício, já é o início, já saiu de uma doença, que é o sedentarismo. Fez exercício, já saiu da primeira doença. Saiu da primeira doença, você começa. Aí tem obesidade. Mas eu ainda estou obeso. Tudo bem, mas você consegue melhorar a sensibilidade à insulina. Você consegue diminuir a resistência. Diminuir a resistência à insulina. Você consegue diminuir a sensibilidade à glicose, ou seja, às vezes o mesmo docinho que você comia, agora você come, a glicemia sobe menos. Ela desce mais rápido. Você conseguiu controlar o colesterol sem as medicações de estatina. Você conseguiu controlar. Porra, já é muita coisa. Já é coisa demais. Então, o conceito é, faça exercícios físicos, mas sem aquela frescura do se mova de qualquer jeito. Não. O sedentarismo ainda te leva mais tempo para te matar do que o se mover de qualquer jeito. Se mova do jeito certo, preferencialmente com quem sabe como mover. Profissional qualificado. Isso. E não é só musculação que tira do sedentarismo. Não precisa ir pra academia. Não gosta? Procure algo que você goste. Esporte, dança, tudo dá bom pro sedentarismo.
É lógico que a musculação tem alguns outros benefícios que a gente já comentou, mas o importante é você vencer pelo menos uma doença. E outra coisa, a galera pode até não gostar, mas não tô nem aí. O Uhum. melhor esporte que tem é musculação. Esquece, filho. Esquece. Ah, eu gosto de crossfit. Tudo bem. Eu fiz crossfit 2 anos e meio. Eu falo, pô, usei até meião. Aí sim, hein? Subia corda, pulava caixote. Cara, eu já corri na rua. Eu já corri na rua com a anilha. Quem nunca, né? Quem nunca fez crossfit não sabe o que é isso. Eu já fiz isso, cara. Tem, inclusive, um professor que eu admiro pra caramba, que recentemente, mostrei até pra minha esposa, ele caiu num caixote, quebrou o braço, luxou. Foi o cara que me iniciou no crossfit, o pioneiro do crossfit aqui em Goiânia, Paulo Pereira. Então, pô, o cara saca pra caralho dessa área. Então, quando eu fico brincando, eu não tô criticando esporte não, gente, porque às vezes eu falo na piada e o pessoal acha que eu critico algum esporte. Uhum. Pessoal, eu não critico esporte nenhum. Eu só preciso que você faça algum. Uhum. Eu gosto de corrida, faz. Eu gosto de caminhada, começa com ela. Ela é a porta de entrada para coisas melhores. Sim. Para uma corrida, para outra coisa. Eu gosto de crossfit, tô brincando, faz. Eu gosto de musculação, é a melhor que existe. Eu gosto de natação, vai, filho, faz alguma coisa. Sim. Só foge do sedentarismo. Depois, se quiser fazer, eu tenho 12 meses no ano. Cada mês eu vou fazer uma modalidade. Faz. Legal demais. Tem que experimentar. Aí depois, no ano seguinte, você fala, eu vou fazer 2 meses de cada um e deletar as que eu não gostei. Uhum. Uma hora você escolhe uma só e fica. Se não quiser uma, Exatamente. fica em 2. E pronto. Boa, boa. Não é não? Concordo. Então é bora, Concordo faz com alguma tudo. coisa. Certo. Isso. E se você não sabe correr, temos já um episódio 2, que a gente falou tudo sobre corrida de rua, que é a porta de entrada, igual você mesmo falou. Quem não tem uma rua em casa pra correr. Pô, Acabou todo aí. mundo tem. Acabou aí. Rua Ponto. você tem. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E é de graça. Que é melhor ainda. Se Corrida não tem dinheiro, democrático. de Corrida graça. democrático. Acabou. Corrida democrática. Exatamente. Vou te fazer 3 perguntas. Mas antes disso, você acha que faltou alguma coisa? Você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu lembrei do levantamento terra, lembrei do agachamento Gente, descalço, As coisas mais do legais. banco romano, esses trencinhos eu lembrei, da Os- cadeira abdutora inútil, eu lembrei desses negócios. Os Então tá mitos tudo mais pai. fodas a gente Aqueles que conseguiu. estão mais em voga, que é o que o pessoal tem. Parece que a educação física, cada 3 meses ela toma um soco. E assim, por exemplo, o soco. Aí vem o soco do treinar descalço. Pô, aí todo mundo começa a treinar descalço. Aí de repente no mês seguinte, todo mundo começa a fazer, sei lá, elevação pélvica. Pô, beleza, faz. Mais uma vez, eu não tô criticando nenhum desses negócios. Quer fazer, Sim. fica à vontade, problema seu. Uhum. Mas parece que é tipo de modinha, né? Uhum. Igual antigamente. Agora a moda da boca de sino. Todo lugar que você ia, você vê boca de sino. Agora a moda daquela calça que as mães usavam, que a bunda fica quase que de fora. Que é calça da Pitbull, eu não sei. Também não lembro. De funk, calça de funk. Agora a moda é calça centropeito. Porra, a educação física tá igualzinho. Agora a moda é fazer leg press variando. Agora a moda é treinar descalço. Agora moda é... Toda hora tem uma coisa. É igual o método para emagrecer. Toda hora é alguma coisa. É gel redutor, já foi, cinta, Só não tem o mais interessante, que malhar. é faça E uma dieta. boa alimentação e treine. Exato. É só essa Agora é moda que não é. LipoLed. Quem? LipoLed. Não viu, não? Faz uma Porra, cirurgia pra deixar tanquinho. Ou chapado. É a lipo, só que aí mais gourmetizada, podemos dizer assim. É isso. É a nova moda. É a frase do Cartman, do South Park. Bom, se isso é legal, eu vou embora, eu vou me matar. Ô, desenho bom, viu? Então, vamos lá, eu faço 3 perguntas pra todo mundo que vem. É o que vier na cabeça. Eu vou deixar mais difícil mesmo, te dar um tempo pra pensar, pra mim poder falar com a galera rapidamente. Se você não existisse mais hoje, qual a frase ou palavra que você deixaria pro legado? Pense, e eu vou falar com você. E, pessoal, hoje temos um patrocinador aqui no podcast, tá? Que é o Matheus Martins, é o design que fez toda a arte nossa aqui. O cara é bom, ele pega o que você tá pensando e transforma em arte, literalmente. Eu não precisei falar nada que eu quisesse, ele já tirou da ideia aqui e jogou pra mim. Eu falei, cara, era isso que eu tava pensando. Então, se você precisa para iniciar um projeto ou para mudar a identidade visual do seu Instagram, cara, fale com ele. O preço é legal, muito bom e ele é muito atencioso. Beleza? Vou deixar tudo o que precisa na descrição. Fechou? E se você tem empresa, marca e quiser divulgar aqui no nosso podcast, fique à vontade. A gente tem várias formas de divulgação, seja falado, seja na TV, seja na mesa, mostrando seus produtos. Só entrar em contato comigo no e-mail ou no direct do Instagram, beleza?
Marcelo, e aí? Qual frase? Frase do judô, de Jigoro Kano. Quem teme perder, já está vencido. Então, se você já começa com o pé atrás, meu amigo, você tá enrolado. Quem teme perder, já está vencido. Essa é a frase de Jigoro Kano. Isso aí era... Essa é boa, essa eu nunca tinha ouvido falar. Isso foi a frase, uma das primeiras frases que eu ouvi da tia Erina Arakaki. Tia Erina. Inclusive, foi minha sensei de judô, foi que me emprestou o primeiro livro que eu li na vida de educação física, tia Erina. Fui entrar num campeonato, tava num cagaço. Não era o meu primeiro campeonato, mas eu tava num cagaço dessa vez. Não sei porquê, tava morrendo de medo. E ela falou assim, Jigoro Kano, quem tem que perder já está vencido e tal. Tem várias frases, gente. Tem que essa, legal. Só que essa foi a que ficou mais marcada. Tem a da nunca se orgulhe de haver vencido um adversário. O que venceste hoje poderá derrotar-te amanhã. A única vitória que perdura é sobre a própria ignorância. Porra. Pô, essa Jigoro Kano, né, bicho? O cara esse povo japonês, o povo foda, né? Marca. Caraca, velho. É um nível de inteligência, assim, a cultura você fala, você escolhe 10 frases de Jigoro Kano, você fala só 10, não dá. Caramba. Mas a primeira é essa, quem tem que perder já tá vencido. Acabou. E dá pra fazer isso aqui pra vida inteira. Área profissional, área intelectual, tudo. Absolutamente tudo, filhão. Tudo. Essa aí é uma frase que eu falo, pronto, essa aqui, essa é a principal. Achei bereza essa frase. Segunda pergunta, quem te inspirou? Na vida? Pra seguir a nossa área. Quem foi aquela pessoa? Cara, é difícil, porque quem me inspirou a entrar na área, querendo ou não, foi o professor Renato, da época do Colégio Degraus. Foi a entrar. Mas quem me inspirou a estudar, igual um cavalo doido, foi o professor Paulo Gentil. Fazer segundo período da faculdade, foi o segundo curso que eu fiz na vida, foi com ele. Isso em 2005. Ixi, eu tava no quê? Acho que eu tava no quarto ano de ensino médio. Não, fundamental, sei lá. Então, o Paulo Gentil, você tá velho pra caramba também, Paulo. Não fale isso dele, coitado. Tá com a barba branca, cabelo branco. Tá mesmo. Tá sim. Mas, ó, tenho uma admiração gigantesca pelo senhor, professor. Meu pai acadêmico. Então, assim, isso é um negócio que eu gosto pra caramba, que ele tem um respeito pelo Martim Botaro, que foi orientador de doutorado dele. Ele chama meu pai acadêmico. Então, o senhor Paulo Gentil foi o que me inspirou a aprofundar na educação física. E pra quem não conhece, já tá errando. O cara é muito bom. É muito bom. E o pessoal às vezes fala assim, só uma coisa, às vezes o pessoal fala assim, o Paulo isso, o Paulo aquilo, o Paulo não sei o que. Cara, mas vou ser bem sério contigo. Precisei fazer minha pesquisa de doutorado e eu não tinha a condição financeira de comprar um relógio e os relógios do laboratório estavam ocupados. Ele abriu a gaveta dele, me pegou um Polar V800 de R$2.000 lacrado e falou, toma. Olha aí. Ele recebe os equipamentos, vira para os alunos e fala, toma, toca. Sem frescura, sem pudor, ele vai entregar, toma. Então é o seguinte, a galera que não conhece pode até criticar, meter o pau sem problema. Não tá lá para poder ver o dia a dia dos bastidores. E o pessoal às vezes critica também porque fala assim, ele é muito grosso. Na minha defesa de doutorado ele falou, tomou porrada pra caramba e tem uma tremenda resiliência falando de mim. E tomei porrada, mas... não tem que ter frescura, bicho. Toma porrada, em vez de ficar me ofendeu, igual um fresquinho. Levanta a cabeça e continua fazendo. Corrige o que você errou. É tão difícil assim corrigir o que errou? Mas é que falou de forma grossa. Quer que o cara deita no chão e fala com voz de seda? Parece que a grosseria da comunicação acabou com toda a informação de qualidade que ele te passou. É isso. Mas é porque ele passou de forma grossa. Foda-se, passou a informação, era o que eu precisava. É isso. E vamos embora, né não? Tá certo. E é isso, levantar a cabeça. A gente vai apanhar demais, a vida não é esse mar de rosas. E quanto a frase do rock, né? Não importa o quanto você apanhe, mas se você se levanta, né? É o quanto você aguenta. É isso aí, a parada mais ou menos essa. Exatamente. Tinha que falar com a boca torta, né? Exato. E a última pergunta... se você estivesse aqui no meu lugar, quem você desafia a vir para bater um bate-papo? Porque é um desafio. Tem que ter tempo e coragem. 1 ou 2? O tanto que você quiser. Os 2 que assim, vem na cabeça. O primeiro, evidentemente, é o meu orientador, o Paulo Gentil. E o segundo é um grande amigo, é meu irmão. Cara, é irmão de outra mãe. É meu irmão de outro sangue, é de outra mãe. Por um acaso, a gente não nasceu da mesma mãe. É o Rafael Alves. Pode botar aí, o cara é monstro. O cara é bom pra caralho. Rafael Alves. Massa demais. Cara, e aí? Gostou? Demais. Foi bom? Porra, sensacional.
Fala aí pra galera onde eles se encontram. Eu sei que você está em tudo quanto é lugar, então passa tudo que a gente vai deixar na descrição. Vai, Maravilha. manda a bala. Então, pessoal, redes sociais. A primeira, evidentemente, que inclusive por organização, eu coloquei alguns links na minha rede social. Doutor.Marcelo Silva. Entrou lá. Pessoal, olha só. Como eu não sou aquela menininha bonitinha que vai dançar de shortinho curto, até que se eu fizer isso, o Instagram vai me banir. Graças a Deus vai banir, né? Imagina, coisa feia dançando aqui. Como eu não vou fazer dancinha no TikTok, não vou fazer live, obrigado NPC. pela rosa, não vou fazer isso, eu preciso da ajuda dos profissionais de educação física para poder me seguir, me marcar e ajudar a divulgar, galera, porque, pô, eu tenho informação boa, eu garanto, Demais. eu tenho informação bacana para poder passar. Mas me segue lá, doutor.Marcelo Silva, e lá tem outros links, e esses links te levam para cursos, te levam para canal do Telegram, te levam para canal do YouTube. Entra no meu canal do YouTube, eu tenho lá mais de 100 vídeos, eu tenho quase que mais vídeos do que seguidor, pô, os caras não seguem. Mais uma vez, só porque eu não faço dancinha, eu vou começar a gravar vídeo de dancinha. Compensa. Aí eu perco todo mundo. Eu danço feio, É mesmo? Então eu danço Não, eu feio. danço bem. Acho que se precisar, eu dou conta. Vou pedir pra você dançar lá com a minha camiseta. Então, assim, me segue lá, ajuda. Marca a minha hashtag, treine com quem estuda. Pessoal, treine com quem estuda. Marca a hashtag lá, me marca que eu vou repostar. Todo mundo que for possível repostar, eu vou. Dá essa força aí, eu tenho certeza que eu consigo contribuir com a educação física, mais ainda se eu tiver mais presente nas mídias sociais. Quanto mais você alcança, mais a educação física se Eu favorece. tô tentando, só que parece que o pessoal quer seguir só as meninas bundudas que não tem informação. Eu só não sou bundudo, mas eu tenho informação. É isso aí. Mais alguma rede social? Tá tudo lá, através de lá você consegue achar todas. Eu gosto, resume num lugar só, que é de lá espalha pros outros. Aí fica mais fácil. Perfeito. Ó, sinta-se convidado a participar de mais podcasts, porque assim, 1 hora, 2 horas é pouco para tanto de informação que a Na gente hora que for tem. rolar a mesa redonda, se tiver, botar Beleza. eu, botar o Rafael, que tem. Acho que vai ser A legal, gente hein? gosta de discutir bem a questão de treinamento de força. Uhum. Só que eu ainda gosto mais de treinamento aeróbio do que ele gosta. Então, qualquer coisa a gente bota treinamento de força pra ele, treinamento aeróbio pra mim, intervalado, Faz de uma alta discussão, intensidade, um debate. e vai embora. Ó, filho. sintam-se convidados, inclusive quem, Paulo Gentil, Rafael, que foi mencionado, estão convidados a vir. Portas abertas, de verdade, que aqui é o canal que a gente vai tentar, juntamente com o Instagram dele, o Instagram do Paulo Gentil, a elevar a educação física. É isso. Se você é personal, cara, não dói, não machuca, não paga seguir a gente. Então, não. Você vai estar agregando para você como profissional e para nossa área. É isso. A gente tem que bater de frente de gente que mente contra nossos alunos. Tem que confrontar, tem que ter confronto. Pô. E não tem que ter medo, não. Se vier um processo advogado, está tudo certo, não tem nada errado. O processo você manda pra ele. Não, cara, não. Obrigado, tô muito... Não, obrigado, se quiser. Ele tem mais o processo experiência. pode vir pro Fit Talks. Não, eu gosto só do Deus confronto. me livre. Mas é isso, estamos aqui disponível. Pode me chamar, pode chamar o Marcelo. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Sim. Muito bem mesmo, tá? Qualquer dúvida. E não precisa se preocupar que a gente atende até quem não paga a gente. A gente não tem essa, não. Sem frescura. É conhecimento na veia. É isso mesmo? Certíssimo. Então, obrigado de coração. Sou eu que agradeço o convite e Uma espero honra. mais vezes. Com certeza. E, gente, obrigado a você que assistiu. Não se esqueça, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube. Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe com seus profissionais e para quem não é profissional, porque eu acho que isso aqui... Acho não. Isso aqui foi uma aula para leigos. Quem não é da nossa área, tá? Então, é isso. Tamo junto. Siga a gente no Spotify e eu vejo você no próximo sábado. Falou!